Cinematografia, 19º episódio. Que é isso? Gravando. Pois é, chegamos quase no 20º, gente. O próximo já vamos poder cantar parabéns, né? De 20 episódios. 19 episódios do Cinematografia, um dos melhores podcasts que a gente tem. Gente, vocês viram que chegamos até entrar no pódio do Spotify de alguns amigos, obviamente, né? Obrigada, Márcia. Obrigado. Bom, nós estamos então aqui no 19º episódio e falamos do Spotify, falamos do YouTube e da Apple Podcasts também. Bem-vindo, meu nome é Flávia Ariello. Fernando Dionésio. O meu é Jason Baroni. E hoje o Jason, então, não vai encarnar nenhum personagem do The Alien, Jason, é isso mesmo? Não, eu vou encarnar o do 500 Dias com Ela, Ah, meu que me Deus, agrada nossa, muito mais. vai ter muita briga nesse episódio. Eu só queria dizer para vocês por quê? Que hoje a gente vai fazer uma cinematografia especial do Woody Allen, esse grande ícone, para ficar bem clichê, né? Ícone é uma palavra super clichê, mas para ficar, porque todos os clichês funcionam, é por isso que eles são clichês. Então, para reforçar o clichê de um dos melhores cineastas vivos hoje, fazendo 90 anos, semana passada, né? A gente está gravando esse podcast alguns dias depois do Woody Allen completar 90 anos, e isso é extremamente significativo. Então, não só porque eu sou super fã do Woody Allen, mas porque de fato o cinematografia merece falar sobre ele, porque e a gente vai falar exatamente por que merece falar sobre ele daqui a pouco, mas a gente vai fazer esse especial então falando um pouco sobre todos os filmes, sobre carreira, sobre. Não sei se a gente entra em si em polêmicas, não sei se isso nos é muito interessante, mas a gente vai focar especificamente mesmo na análise de alguns filmes. Bom, eu queria começar perguntando um negócio para vocês, né? Como que o Woody Allen entrou na vida de cada um de vocês? Vocês lembram? Quando foi o primeiro filme assistido? Eu acho que, cara, é engraçado, porque para mim, como quando eu comecei a minha existência, o Woody Allen já era o Woody Allen, entende o que eu quero dizer? Ele já era, ele não começou ontem, né? Ele tá aí há muito tempo. Para mim, o Woody Allen parece que sempre existiu no mundo, assim, sabe? Quer dizer, ele sempre existiu desde que eu tô vivo, né? Mas eu lembro que eu sou de 1984, então ali, mesmo na década de 90, a década de 2010, que são as décadas que eu, né, começo a lembrar, ele estava a todo vapor, né? Produzindo muito. Então, o Diário era um cara que entrava pela porta da frente, assim, tinha coluna na Veja, do novo filme do Woody Allen, tinha crítica, no tempo que a gente tinha que ler na revista, né? Não aqui no... Nossa, que susto! Você falou, tinha coluna na Veja, eu tentei buscar aqui na memória como assim o Jalen escreveu para Veja. Calma. Tinha Tinha coluna gente sobre falando cinema. sobre ele. Ah, tá. Entendeu? Pô, imagina. Não, se você pegasse revistas, eu estou dizendo que, poxa, talvez a nossa audiência, não sei a idade de quem nos ouve no momento, mas existiam revistas de circulação, ampla circulação nacional, né? Então, se você estava lá nos tops 10 ou de livros ou de filmes assistidos, sempre tinha uma crítica, uma repercussão, e o Woody Allen sempre foi um cara muito referência do cinema, especialmente o cinema de autor, aquele cinema mais individualizado, né? Mais de ideias. E então acho que é isso, mas o primeiro filme que eu assisti dele mesmo, não lembro agora se foi o Manhattan ou Annie Hall. Foi um dos dois, entendeu? Talvez Manhattan. Mas eu não sei nem por que que eu comecei com Manhattan. Minto, talvez seja Rosa Púrpura do Cairo, mas esse era muito Ah, pequenininho. Então eu lembro mais. Porque veja, ele saiu em 92, Rosa Púrpura? por aí, deixa eu dar uma Alguém tá com olhadinha. as datas aí? Eu tô. Então, mais ou menos assim, 92. Até se dublar e chegar no Brasil em VHS já era 98. Não, A época era antiga. Manhattan é de 80, setenta e não, nove. a Rosa Não, Púrpura Rosa do Cairo, Púrpura do Cairo. Rosa Púrpura. 85, 85. 85? Ah, não, então deve ter sido meio sessão da tarde, alguma coisa assim. Eu lembro porque a cena daquela questão do quebrando a parede Não é nem a quarta parede aquilo lá, né? Aquela metalinguagem do personagem saindo da tela e entrando na narrativa, aquilo me chamou muita atenção. Quando criança ainda, olha que engraçado. Então eu lembrei, foi Rosa Púrpura do Cara.
Legal. Ótimo começo, hein? Pô, E passava na você? TV essas coisas, né, pô? Isso é que é legal. Assistia na TV, provavelmente. Provavelmente ainda pode passar, talvez só a gente que não assista muito TV aberta, mas é possível que uma sessão da tarde ou Acho que outra não, né? apareça, né? Será? Vou pegar a lista Você na lembra, sessão da tarde aqui. você lembra, Jason, quando é que foi a sua primeira experiência com o Woody Allen? Lembro porque foi segunda passada. Então bem fresca na minha memória, né? Ok. Na verdade, eu nunca tinha visto nenhum filme dele. Eu não sou alguém que assiste filmes por conta do diretor, necessariamente. Eu escolho filmes por conta do que eu ouço a respeito da obra, no sentido do que a história tem para contar, né? Assim, então, assim, eu até tenho diretores favoritos, né? Diretores cujas obras eu assisti mais do que outras, ou de outros diretores. Mas eu nunca vou pelo diretor, então por isso que eu sempre assisto obras muito variadas e pouquíssimas vezes muita coisa do mesmo diretor, né? Agora, o Woody Allen, eu nunca tinha assistido nada dele, nunca tive curiosidade, até porque quando eu comecei a desenvolver mais o meu gosto por cinema, ele já era cancelado. E as pessoas falam tanto do Woody Allen, tanto, e geralmente é tão mal. Não que isso tenha me afetado, mas assim, eu não gosto de ver muita coisa que estão comentando no momento, Hum, justamente para que eu não seja contaminado por uma boa ou uma má impressão que ah, é diferente do momento que se fala muito daquilo, né? Por isso que eu evito modinha. Não para ser diferente, né? Mas justamente para não ter opinião necessariamente contaminada por qualquer tipo de contexto, né? Mas, por outro lado, vendo alguns filmes dele, que a gente vai discutir aqui hoje, mais de um que eu assisti ao longo dessa semana, eu percebi a influência dele em diversos outros filmes que eu já vi, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, do 500 Dias com Ela, que certamente é uma leitura de alguns dos filmes do Woody Allen, né? Então hum, dá para ver que muita coisa foi construída a partir dele por conta do legado que ele começou a construir, né? Não vou dizer que ele deixou porque ele não morreu ainda, mas ele certamente tem sido um diretor, um roteirista bastante influente para o cinema, né? E apesar de eu não ter me identificado tanto com as obras como um todo que eu assisti, eu consigo entender a influência e a importância dele. uhum. É Gente, pra mim, engraçado. Ah, pode desculpa, falar. Flávio. Não, Não, fala, eu queria fala. pegar um ganchinho do Jason, cara. Que é engraçado isso, né? Porque existe uma geração que teve que assistir o Woody Allen cancelado. É Uhum, engraçado que eu e a Uhum. Flávia assistimos ele, entendeu? Não tinha muito, né, essa questão. Eu acho que é até difícil talvez explicar, né, Jason, qual que é a sensação, né? Mas eu imagino que as pessoas em casa também talvez tenham esse problema. Como a gente vive nessa era de super informação, super conectividade, né? Como você falou, é Uhum. muita fofoca, é muito cancelamento. Talvez a nossa experiência de pegar uma obra assim, meio que peito aberto, vou ver porque vou ver, tá cada vez mais difícil, né? E isso influencia muito a forma como você vê a obra. Acho que ninguém consegue negar que se você ouve muita gente falando mal, não sei, sei lá, você já vai meio de pé atrás. Você gosta das pessoas, você confia na opinião delas, né? O Então, que eu vejo é muito bastante, Fê, louco, com né? relação a isso é que assim, tem pessoas que, por exemplo, cinéfilos que gostam de cinema e têm um puta repertório, por isso viram Woody Allen, ou então pessoas como a Flávia, por exemplo, que é super apaixonada por ele, que são super apaixonadas por ele. E aí, o outro espectro é pessoas que odeiam o Woody Allen e que não só cancelam, como apagam ele. E aí uhum, eu tô um É. pouco olhando isso à distância, sabe? uhum. Mas só para vocês terem, eu falei um pouco da idade, né? Então não preciso mentir mais. 41 anos já. E aí eu vou lembrar assim, tudo bem, vocês podem imaginar quem está nos assistindo que eu sempre gostei de cinema, né? Talvez, né, mais ou menos, aquele nos 5 melhores episódios muito bom dos nossos 5 filmes da vida, vocês vão entender que eu gostei de cinema de criança, mas vendo coisa de criança. Mas eu lembro dos meus pais, acho que meus pais são boas referências. Interior, São Paulo, classe média, nem para cima nem para baixo. Cara, eles assistiam de Alien de boa, achavam legal, entendeu? Sempre foi ele era um diretor bom e ainda mais ali, tipo, sei lá, anos 90 que tinha o fenômeno ali da comédia romântica e tal. Não estou dizendo que ele fez comédia romântica, mas essa questão de discussão de relacionamento era um entretenimento muito válido para época. Então eu lembro de Uhum. meu pai e minha mãe indo na locadora, né? Porque, né, você podia ir lá e escolher o filme, tipo um Netflix só que ao vivo. E aí eles pegavam. Netflix comprou o War, né? A gente podia fazer um site dele. Mas daí é interessante, ele era um cara, assim,
Eu tenho que falar que era, né? Porque acho que não consegue mais. Era um cara comum, era um bom diretor, era um respeitado. Ele fazia tanto filme para quem curtia muito, né? Que nem você falou, Flávio, eu, você. Mas pessoas, sim, sério mesmo, meu pai e minha mãe são um afegão comum mesmo. Eles gostavam também, então é legal. Lógico, não lotava a sessão de cinema em todos os lugares para boca, mas as pessoas sempre gostaram dos filmes do Woody Allen no geral. Acho que hoje essa experiência já está esfacelada, né? Por causa do que Então, acontece com o diretor. mas você sabe que você tocou num ponto muito interessante, porque assim, a nossa tendência de quem gosta muito de cinema, assiste, estuda, né, é alocar o Woody Allen como o cinema de autor, né? Então é um diretor que tem uma linguagem própria, que fez muito para a linguagem, contribuiu muito com a linguagem cinematográfica, mas ao mesmo tempo, o Woody Allen consegue quebrar um pouco essa questão porque ele não é em si alguém que você pode chamar de intelectualizado, ele não é exatamente um diretor que quer se passar por algo que talvez ele não seja. E aí ele consegue agradar os dois lados e também desagradar os dois lados ao mesmo tempo. Então é possível você ver, por exemplo, né? São muitas fases que o Woody Allen tem. E eu já volto quando foi que eu me deparei com o Woody Allen. Mas só para dizer, ele tem muitas fases diferentes. E ele começa como um cara, como um comediante que está escrevendo roteiro. E ele, na verdade, começa como o cara da punchline. Ele é aquele que vai fazer a piada. Então, de fato, ele vem de um universo que é muito popular, Ele foi certo? Para descoberto fazer fazendo filmes. stand-up comedy em Nova York. Ele fazia Exatamente. stand-up em Nova York, muito louco. Exatamente. E aí Mas, que tá. Mas na verdade, a fase do stand-up ele já escrevia. E aí alguém fala pra ele, olha, talvez seja interessante até você ir pra fazer. E ele diz, inclusive, eu assisti horas e horas e horas de uma entrevista dele em algum podcast internacional que eu não me lembro o nome agora. E ele dizia exatamente isso. Fala, olha, é muito mais fácil fazer um filme e escrever um roteiro do que fazer um stand-up comedy, porque você precisa garantir risada atrás de risada por 45 minutos, uma hora, e isso é absolutamente exaustivo, absolutamente difícil. E no filme você não precisa ter isso. Então é um treino muito interessante para quem gosta de comédia, né? eu queria talvez entrar numa discussão, mas você quer falar quando você Eu vou puder já? falar. Não, então, Tá? Porque na senão a gente verdade, vai derivar, é, derivar. na Mas depois eu queria verdade, falar um negócio. a minha resposta é, bom, o Woody Allen está presente na minha vida desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a assistir filme, e isso provavelmente foi lá pelos 12, 13 anos, que eu me lembro dos primeiros filmes mais adultos, digamos assim, e ele já estava lá. E ele permanece na minha vida desde então. Teve uma época que eu assisti muita coisa e chegou num ponto que eu falei: chega, eu não quero mais assistir o Woody Allen. E eu dei um tempo, e isso foi muito antes de qualquer tipo de cancelamento. E depois que eu voltei a estudar cinema um pouco mais profundamente, ele voltou com força total. Então, assim, o Woody Allen me acompanha em todas as fases da vida. Eu não consigo lembrar qual foi o primeiro filme assistido. Eu me lembro de assistir muitos filmes, mas eu não me lembro exatamente de qual. Eu tenho algumas memórias, mas assim, eu lembro da sensação. Ela é palpável, ela é sinestésica, de estar assistindo, me identificar com a música, porque a trilha sonora é muito importante nos filmes do Woody Allen. Lembrando que ele é músico, ele toca clarinete. E o que acontece é que eu lembro dessa sensação muito boa de ver algo que eu achava esteticamente bonito e uma música que era extremamente confortável para mim. Sendo assim, provavelmente deve ter sido Manhattan, mas eu não consigo identificar se de fato foi ou não. Inclusive, enfim, o Woody Allen tá aqui comigo, o tempo inteiro ele fica aqui atrás, né, no meu ombro. E uma das coisas interessantes, e aí depois a gente fala mais sobre isso, tem a autobiografia dele, que no Brasil foi traduzida pessimamente, não o texto, mas o título, né, ficou como autobiografia mesmo, o de Allen, a autobiografia. Depois o Fernando aumenta aqui para a galera Ah, ver. tá bem quadradinho, mas peraí, Tá deixa bem eu... quadradinho, pronto. Então, quem estiver só ouvindo, passa no YouTube depois para ver, né? Mas a grande questão aqui, gente, é o seguinte:
O nome do livro originalmente é A Purpose of Nothing, né? E aí foi traduzido como autobiografia. Então a capa ficou um pouco desinteressante e o título também, mas o livro é excepcional porque ele trazendo todas essas memórias, né? Bom, Destruíram o niilismo dele ao traduzir o título. Puta que. muito, Justo Nossa, que quem? muito inferno. O Eu odeio esse Brasil. mundo, horrível. cara. Não, o Inferno. Brasil que é campeão de fazer subtítulo zoado, agora que podia fazer um zoado assim, você Exato. entendeu? Volta pro normal. Zoado bom, né? Nesse sentido de que a Entendeu? gente é muito É pra combinar com os títulos interessante. dos filmes dele, né? Que É, também são claro. terrivelmente traduzidos, pelo amor de Deus. Noivo neurótica, sempre isso aí, beleza. Sabe o que eu ia falar? Que eu acho que a Flávia levantou um negócio que eu achei interessante, até queria ouvir a opinião de vocês, ainda mais que são pesquisadores e tal, da linguagem. Você falou que ele não é necessariamente intelectualizado, mas eu acho que existe uma diferença, né, entre o intelectualizado e o artístico. Eu acho que ele é sim intelectualizado, porque ele tem muitas referências de intelectuais, de grandes escritores, grandes filósofos, enfim, ele traz muita informação. O que eu acho que ele não se pretende é ser um filme artístico, naquele sentido, vocês entendem? Aquele filme que é super cabeção e desconstruído, entendeu? Mas eu acho que Uhum, ele é intelectualizado. Inclusive, eu acho interessante que a gente tem perdido um pouco disso, né? O Uhum. intelectualizado que é desconectado do artístico. Entende que eu estou falando artístico, né? Aquele mais. Sim. Que quebra paradigmas de linguagem, de narrativa, né? Que não Antigamente a faz gente. parte de uma elite artística, né? E não só isso, que tenta usar o audiovisual como uma arte para quebrar o paradigma. Né? Porque assim, você pode fazer, através da quebra do paradigma da linguagem, enquadramentos longos, alguma coisa, você pode pôr o povo para pensar e tratar de coisa séria. E você também pode, às vezes, fazer uma proposta super intelectualizada de reflexão, mas num filme, uma comédia romântica. Eu acho que isso que é o lance do Diário, que ele trazia muito de cultura para os seus filmes, mas de uma maneira leve, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você pega o filme dele, dá vontade de ver com um caderninho, tipo, ó, qual que é o artista que ele citou, qual que é o livro que citou, que exposição que ele está indo ver, né? Até porque, até pouco tempo, era tudo em Nova York, então são filmes como cosmopolita, de uma cidade mais cosmopolita do mundo, totalmente conectada com tendências de cultura, de arte, né? Acho que até os livros dele dá para notar que ele é um cara super intelectualizado, ele só acho que não era o cara supretíssimo. mas a grande diferença nisso, Fer, provavelmente está exatamente no tratamento, porque assim, na biografia, ele diz que ele. E aí que tá, né? Coisas que a pessoa conta e se tá. Que tom que ela tá usando, isso é muito importante. Porque ele diz assim, que ele cresceu sem muito ensino, que ele era um péssimo aluno com QI alto, mas ele não parava em lugar nenhum. E aí ele gostava muito de quadrinhos e ele ia para cinema, porque o vô dele, inclusive, foi dono de cinema, depois perdeu tudo, enfim. E aí, teoricamente, ele se vendeu com o tempo como alguém que não seria intelectualizado. Só que a verdade é que, de fato, ele é, porque ele tem todo esse conhecimento, porque a gente consegue perceber todas essas referências nos filmes que ele traz. Uhum. Então, isso é muito legal. Ele me lembra muito o Nelson Rodrigues nesse ponto. É, Porque são duas pessoas que dizem e passam para o público que elas não fizeram nada, que elas não são nada, só que elas entregam tudo, elas entregam o oposto. Isso é muito interessante. É um misto de cinismo, ironia e humildade, né? E autodepreciação, de certo modo, também, né? Um pouquinho. É, só que no caso do Uhum. Diário entra a questão muito do humor. O Nelson também tinha, mas com o Diário isso é muito evidente. Como ele tira sarro de si mesmo o tempo inteiro, né? Uhum. sabe quem que eu acho que é um paralelo? Não sei se é loucura, mas que sempre me lembrou muito? Jô Soares. Figura Uhum. pública, fala trocentas línguas, escreve livro, mas no final tá contando uma piada, sabe? No caso do Jô, ele acabou aquietando num talk show por N motivos, mas lembra? Ele escreveu um Xangô de Baker Street, que até virou filme e tal. Eu acho que são aqueles caras que, assim, eles são intelectuais só de ser. Só que eles não estão afim de ficar com a porrinhação, tipo o som imortal da Academia Brasileira, sabe um negócio assim? Eles só querem viver a vida, mas eles curtem as coisas, É. entendeu? Coisa que é É, bom. O Jô tinha um pouco. O Jô tinha um pouco disso, sim, né? Mas Enfim. hoje, bom, Bom, vamos para o Woody Allen, né? assim, Eu olhando assim para a vida dele, para toda a questão de como é que ele chegou onde ele está. Então, eu falei para vocês, né, que
Ele começa aí como esse escritor de roteiro e é muito interessante porque a vida dele dentro dos filmes, né, e conexão com Hollywood um pouco mais pra frente, mas na verdade ele não vai gostar, ele vai odiar a Califórnia, ele vai dizer que o lugar dele é Nova York de fato. Ele nasce no Brooklyn, né? Ele não é de Manhattan, e aí só para entender certas diferenças aí, mas o que a gente tem é alguém que vem da escrita e que tem toda essa experiência com o humor desde criança, porque ele começa a escrever piadinha para o jornal, com, sei lá, 13 anos, 12, 13 anos, e ele começa a ganhar dinheiro com isso porque Que ele nem era o muito. Nelson. Pois é, o Nelson até um pouco Nossa, mais que cedo. coincidência. É sensacional. Eu e os meus foras da curva, né? São meio contemporâneos, não são? Ah, Quantos anos mais velho o não, Nelson é do Woody? não, O não, Nelson era um pouco mais muito, velho. muito Não, mais velho, sim, na mas verdade. quanto é o gap? Preciso lembrar a data Eu pego certinha. aqui, É você também, pô, Acho que 30. uns 20 anos, né? sacanagem, esse gap. Eu acho que deve dar mais ou menos aí Eu uns 20, vejo aqui, porque. gente. Obrigada. Não vou lembrar a data correta agora. E aí o que a gente tem é alguém que de fato vem dessa tentativa de sobrevivência através do humor, e isso vai ficar muito colado na figura do Woody Allen, mas nasce com um humor pastelão. É um humor, como eu disse, muito popular. Então, assim, os primeiros filmes que ele roteiriza tem essa pegada, e depois ele começa a filmar, então, os primeiros filmes da primeira fase que é aí fim de 60, começo de 70, ele tem um humor que hoje talvez não agradaria muito, porque são piadas extremamente populares, é um negócio Uhum. que é para você rir o tempo inteiro mesmo, até de forma um pouco desconfortável. E depois ele passa para a próxima fase quando ele tenta se desgrudar um pouquinho disso. O que é muito interessante, que aí para mim, em particular, eu acho que é a fase mais interessante dele, né? Nelson, 1912, Woody Allen, 1935. São 23 anos e 3 20 meses de anos. diferença. Mas, cara, mas se eles são de geração diferente, nós DJs é também uma geração muito diferente. Sabe o que eu quero Não. dizer assim? Meio próximo, entendeu? Não, em O algum mundo não era momento eles tão diferente. conviveram, em Não, algum momento sim, eles foram mas contemporâneos, eu, mas enfim. mas eu penso um pouco É, pelo realmente. zeitgeist do mundo, tá ligado? Uhum. Eu acho que o legal, né, que você está fazendo os paralelos, eles passaram por coisas parecidas, entre aspas, né, em termos da vida. Então é interessante. Tem um paralelo muito bom que eu acho que. Eu não sei dizer. Talvez cruze o Nelson também, porque o Nelson teve uma. Ele teve momentos da vida dele em que ele pertenceu a classes diferentes, né? Sociais. Tava pensando em consumo, mas são classes sociais. Em que ele, sei lá, ele nasce em classe média, depois ele fica pobre, e aí fica transitando entre as duas, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é justamente a produção artística da classe média, que é uma coisa que atravessa esses dois personagens. Você encontra isso muito na música também, principalmente no rock britânico, onde você tem movimentos de artistas, e eu não estou falando só da música, tá? Mas da música, do cinema, da literatura, como a gente está falando aqui, de épocas até diferentes, inclusive, mas que expressam um protesto de tudo que os atingia individualmente por serem de classe média, né? Então, que vai desde questões econômicas, até problemas do que acontece dentro de casa mesmo, pai versus mãe, por exemplo, dificuldade em mercado de trabalho e tal. E a classe média, que não é necessariamente a classe média alta, né? Tem diferença, eu estou falando da baixa e da classe média, a mediana, que realmente assim dilacera a gente. Né? Não estou dizendo que ser de classe média é pior do que ser de classe baixa, né? É pior do que ser miserável, não é isso que eu estou dizendo. Mas que a classe média, justamente que nos Estados Unidos é chamada de working class, é a classe que mais apanha economicamente, porque ao passo que ela tenta conquistar o seu lugar dentro da sociedade de mercado, ela também é a que mais paga impostos, por exemplo, junto com a classe baixa e tudo mais. E aí você tem essas questões sociais que permeiam também diferentes contextos geográficos, aí, por exemplo, Estados Unidos versus Inglaterra versus Brasil, que vai moldando a classe média de cada país. Então, eu acho muito interessante os produtores de conteúdo, de arte, da classe média e como que eles expressaram isso em diferentes formas artísticas ao longo do tempo. Porque há movimentos específicos, né? O Britpop, por exemplo, da música, fala sobre isso na Inglaterra.
né? Então é um movimento da classe média inglesa e como que aqueles jovens revoltados eles usaram o rock para definir um gênero de pessoas vindas da classe média que sofriam com tudo isso que a gente está falando. Então o Nelson Rodrigues também passou por isso, né? Tem todo o contexto dele do Rio de Janeiro, da, como se diz, não é, não é, tem centro e não é o extremo, eu quero dizer. Periferia, não. Periferia, isso, Hum. de regiões periféricas, né? E o Woody Allen também, né? Quando você nasce no Brooklyn, o Brooklyn, assim, hoje, ele é muito claro que ele é visto como parte de Nova York, naturalmente, só que o Brooklyn é um bairro que tem uma identidade própria. E é uma identidade de pessoas que não moram em Manhattan. É isso que forma a identidade do Brooklyn. Então você tem o movimento, não movimento, né? Mas assim, você tem uma presença negra muito importante no Brooklyn. Você Uhum. tem uma presença muçulmana importante no Brooklyn também. E tudo isso vai compor a identidade daquele bairro e que faz com que a gente seja bairrista nessas obras, como é o caso dele, nesse sentido, não com Brooklyn necessariamente, mas com Nova York, né? Então é muito interessante ver como que o contexto socioeconômico e cultural de onde eles nascem vão moldando eles enquanto cronistas até mesmo, que foi Hum. um adjetivo que a Flávia usou conversando comigo sobre o Woody Allen e que eu achei perfeito, porque ele é um cronista mesmo, né? Mas é exatamente isso, Jason, que eu, sabe, eu fui pensando, conforme eu estava retomando alguns pontos aqui da biografia dele, eu não li o livro todo, eu pego, leio um trecho, depois leio outro, e esse livro está comigo já há algum tempo. E ouvindo ele falar sobre isso também, como eu acompanho o Woody Allen há muito tempo, eu já ouvi ele falar sobre a vida dele, por muitas vezes. Ah, e um adendo sobre isso. Muita gente acha que os filmes são autobiográficos. Veja, isso é extremamente complicado. Há pontos, Fala, obviamente, velho. há pontos. Não, exato. Obviamente, há pontos específicos que não tem como você não se colocar ali, né? Sendo um homem judeu, né? Tendo a família judaica, ele vai trazer isso o tempo todo ali, e de forma extremamente bem-humorada. Eu acho que são dois grandes pensadores judeus que eu acho que fazem isso muito bem, o Woody Allen e o Seinfeld. Como eles conseguem brincar com a própria judaicidade de maneira completamente livre, sem amarras, inteligente, enfim. Né? E obviamente que isso vai aparecer, só que veja, existe uma coisa no Woody Allen que é ele construiu um arquétipo, ele construiu uma persona que não é ele. Por mais que a gente olhe nos filmes, quando ele atua, principalmente a gente fala, bom, é o Woody Allen se interpretando, e eu sempre percebi isso, falei, bom, lá vem mais uma vez o hipocondríaco, o cara sem sorte, que se acha feio, mas que consegue as coisas, e etc e tal. É, isso tá lá. Só que isso é uma construção em cima de uma realidade. Isso não é a realidade total. E é a mesma coisa que acontece com o Nelson, exatamente por isso, Jason, quando a gente estava conversando e definindo, né, se a gente faria sobre o Woody Allen esse episódio, eu falei, para mim, especificamente, o Woody Allen é o maior cronista do cinema contemporâneo porque ninguém conta histórias tão simples e tão cotidianas, tão maravilhosamente quanto ele. Ele consegue transformar coisas inúteis do nosso dia a dia em algo que não é extraordinário, mas em algo que é perceptível. Né? Então é uma brincadeira, como a gente tem, sei lá, pega, por exemplo, em Annie Hall, a gente vai falar daqui a pouco, mas a brincadeira das lagostas que eles têm ali no momento na cozinha, aquilo foi uma brincadeira real que o Jalen fez ali com a Diane Keaton e ficou. Só que veja, quem aqui nunca fez uma brincadeira enquanto cozinhava e etc. É um negócio banal, e só que ele consegue transformar o banal em algo. Por que não contar essa história? Porque ela é digna de nota. Não é uma grande batalha, não é um grande super-herói, nem nada desse gênero. Não é um grande dilema bergmaniano, por exemplo, mas faz sentido. E se tem uma coisa, talvez, que a gente consiga costurar tudo o que o Woody Allen traz para nós, é exatamente a questão do sentido. Ele se questiona em quase todos os filmes qual que é o sentido de vida, né? Enfim, eu dei essa volta toda para dizer
que ele tem a construção desse personagem, e que é muito interessante, que essa pessoa desajeitada, meio sem sorte, um pouco inocente, que vai aparecer inclusive nos filmes que ele não interpreta, que outras pessoas vão interpretar brincando com esse personagem, né? E é um termo judaico, me perdoem se eu pronunciar errado aqui, né? Mas faz parte do folclore judaico, né? Que é Shmuel. É exatamente essa figura folclórica de alguém que assim, as coisas dão errado até certo ponto para a vida dele. É, Não completamente, né? Mas ele é muito inocente e as coisas vão se atropelando. Ele encarnou isso e os personagens principais são esse arquétipo específico. os americanos chamam isso de underdog, que é o azarado, né? Só que o Azarado. azarado não é só um adjetivo, é um arquétipo mesmo de Uhum. pessoa. Ele é um underdog, é uma pessoa que, como você está dizendo, realmente não acerta. Ele não tem a sorte do lado dele, né? Ele Aham. não tem nem a fortuna e nem a. Qual que é o outro do Maquiavel? A fortuna aí? A gente tem a sorte e. Oh, meu Deus, fugiu da minha mente É, agora. pra mim também. Isso, Ele não tem nenhuma das duas virtudes com ele. virtude, perdão, É virtu. virtude mesmo, a Virtu própria é virtude, né? virtude. Fortuna e virtude. Virtu, Então, pra virtude. para essa pessoa escapam as duas coisas, né? E aí você vai levando mesmo. Então, é um arquétipo muito interessante. Muito, né? Eu acho que o mais legal, e aí, se você for pegar as obras dele, eu acho que é isso que ele tem mérito, e acho que é por isso que ele consegue ser popular mesmo dentro de uma certa intelectualidade, é somando um pouco o que vocês dois falaram. Primeiro, é transformar o complexo no simples a partir de uma visão sobre o simples de maneira complexa, né? Ou seja, ele pega pequenos momentos da vida cotidiana e às vezes consegue imputar uma reflexão, alguma coisa muito interessante. E a outra é essa questão da classe média, working class, underdog, azarão, porque é o seguinte, cara, a gente tem que pensar que esse homem começa a fazer filme ali no final dos anos 60 e as referências que a gente tinha no cinema era que era só o herói, o galã, o bonitão. Aí você até tem ali o cinema de contracultura, mas daí é os caras muito fortão contra o sistema, né? E aí abre uma lacuna, assim, e o homem comum? Entendeu? E o Uhum. Woody Allen coloca tudo do homem comum, os medos, os anseios, as neuroses, os problemas, tanto que as temáticas é relacionamento, sexo, trabalho, pressão da família para fazer coisa, ainda mais sendo um judeu, família judia fica em cima, né? Então, assim, eu acho que o que esse cara faz de muito importante para o cinema, eu acho que tem um olhar, é mostrar a fragilidade do homem. E isso ninguém fazia. Eu acho que ainda ninguém faz com uma certa classe e com qualidade. Imagina que esse cara passou os anos 80 e 90, que era o cine brucutu, tá ligado? Tipo, vai tendo Uhum. ali Rambo, sabe? First Blood, você vai ter Exterminador do Futuro, você vai ter Schwarzenegger, Schwarzenegger, os caras de 2 metros, com testosterona pra cima de 5 mil. E aí o que que acontece? Esse cara tá falando, tá, mas o cara é frágil, ele se apaixona por uma mulher, a mulher faz ele de gato e sapato. Aí ele se perde, aí ele, né, entendeu? Então eu acho que isso é importante, porque ele serviu muito para talvez, e aí que é a loucura também, eu acho que às vezes do pessoal do cancelamento. Esse cara ajudou a desmistificar o machismo e a complexidade do que é ser homem nos anos, no século XX. E a galera uhum. joga ele por debaixo do tapete por causa das coisas que ele fez. Mas vocês não entendem? Esse cara pôs o homem sensível, talvez a aspiração feminina hoje de homem é o que ele interpreta na tela desde 60. E É ninguém verdade. tá muito aí para pensar sobre isso, né, cara? É Então, verdade. se vocês que nos assistam, por favor, deem uma chance, porque se tem alguém que. Tanto que você falou, né, do 500 dias com ela, né? É, Uhum. Uhum. por que que é uma versão de Alien para adolescentes? Porque, na verdade, exprime a insegurança masculina na adolescência. Só que o de Alien ser mais velho, ele nunca interpretou um adolescente. Ele é sempre É, um. os filmes do Mark Webb, eles são muito inspirados no Woody Allen. Ele não faz os mesmos filmes, mas, por exemplo, você pode ver os dois Homem-Aranha que ele fez, que muita gente não gosta, e são filmes. Olha os balões subindo aqui, por algum motivo. Alguém tá fazendo aniversário. Mas os próprios Homem-Aranha, você enxerga uma influência muito forte do Woody Allen, principalmente nos filmes que ele interpreta ele mesmo, fazendo justamente esse cara médio mediano, underdog que a gente está falando aqui, né? E é interessante porque o cinema não consegue reproduzir este
esse arquétipo com a mesma fidelidade que o Woody Allen está fazendo aqui, que o próprio Mark Webb depois reproduziu nos filmes dele, como a gente está falando, né, Fê? Porque o homem, ele, no cinema, ele é muito 880, 8 ou 80. Ele ou é um cara que beira um semideus, ou que é um super-herói, ou qualquer coisa assim, ou ele agora, principalmente no século XXI, é visto como retardado, né? Porque tem que fazer tudo que todo o retrato da mulher ao longo do tempo, né, que foi estereotipado ao longo do tempo no cinema, agora tem que ser revertido para o homem, como uma vingança. Então o homem, ele é retratado das duas formas, nunca é o meio termo, nunca é o cara do dia a dia, do cotidiano, né? E eu gostei muito inclusive nos filmes que vi, a gente vai falar depois mais a respeito deles, mas assim, apesar de eu ter tido alguns problemas com um filme ou outro, no sentido de não ter gostado do enredo, não ter gostado de alguns diálogos, principalmente, eu me identifiquei muito com esse cara que ele retrata. E que até então, até começar a conversar aqui com vocês, eu entendia que era ele próprio. Não sei se 100%, né? Mas como a Flá falou aí, em alguma medida é. Só que é o cara do dia a dia, entendeu? É o cara que, puta, muitas vezes você tá apaixonado por alguém e aí você fala, não, você tem que ir mesmo. Aí a pessoa vai embora e você, puta, eu não podia ter falado aquilo, né? Porque agora eu perdi esse amor e tal, eu vou ter que retomar ele. Aí quando tenta retomar, não consegue. É isso que eu quero ver, porque são coisas que eu e como qualquer pessoa passam no dia a dia, né? Então são histórias tão reais, como a Flá falou também, tão cotidianas e tão singelas que tem um charme muito grande. Então são filmes charmosos, porque eles reproduzem aspectos com os quais você consegue identificar, porque são aspectos reais. Você não está projetando o seu narcisismo ali, você não está, muito pelo contrário, né? Na verdade, você está retratando a realidade de quem você é, falando, como o Fê falou aí, das próprias mazelas que a gente tem mesmo, né? Ele brinca com o fato dele ser calvo, por exemplo, dele ter 40 anos e a mina que ele gosta ser muito mais jovem do que ele, ou seja, no sentido de que ele está perto da morte, então para ele foda-se mesmo, né? Então tudo isso é muito real, porque são dramas que todo mundo passa. Agora, E esse nessa que homem se deixa ele no perde. final ainda, né? Que é mais um tapa na cara, Claro, né? a pedido dele, inclusive. Exato. Então, que é aí que tá o ponto que é interessante, né? A pedido dele. Então, essas cagadas que acontecem com a gente, elas não estão mais sendo retratadas no cinema como a gente tá vendo aqui, principalmente nos filmes dele, mas também de quem ele influenciou, né? Como tô dizendo. E esse homem tem se perdido. Essa mulher tem se perdido também. Porque hoje em dia a mulher, ela tá sendo retratada muito a partir de uma certa vingança do porquê e do como ela foi retratada ao longo do cinema. Então, nos falta hoje em dia, pelo menos a partir da minha leitura, né, do que se vê no cinema comercial, é claro, falta justamente um tipo de história que retrata pessoas de verdade. Falta crônica no cinema. Uhum. Gente, é tanta coisa maravilhosa sobre o Woody que, assim, eu, a cada vez que eu vejo alguém querendo cancelar sem ter assistido, sem conhecer, primeiro, qualquer tipo de cancelamento é imbecilizado por si, né? Uhum, Agora, principalmente quando você não conhece, agora, basta dar essa chance que a gente está falando aqui, porque essa questão de quem é o homem, quem é a mulher, que é relacionamento, a paixão que ele desenvolve para com a cidade onde ele mora, Vamos isso falar sobre é um isso. negócio estupendo. uhum, Como ele consegue transformar a cidade em personagem, e aí eu tô falando, obviamente, de Nova York, mas em particular depois de Manhattan e tal, mas depois ele consegue fazer isso com outras cidades. É claro que tem, quando ele vai para a Europa e vai filmar Paris, Roma, Barcelona, e aí dizem que agora o próximo filme será em Madrid, né? Não sei se isso de fato procede, mas há rumores. A grande questão é que ele tá fazendo a propaganda do lugar, mas ele consegue fazer com que a gente se apaixone, mesmo não morando, mesmo não conhecendo. E ele faz, uhum, inclusive, com que a gente se apaixone por aquele personagem maldito que ele é. Porque, olha só para eu estava procurando aqui, ele começa o livro dizendo que ele é um pequeno tiro no escuro cósmico. Gente, o que que você vai esperar de uma pessoa que diz isso de si próprio? Eu sou um pequeno erro, um pequeno tiro no escuro cósmico. E depois ele diz o uhum, seguinte: olha, eu vim de uma família super amada, todo mundo, eu recebi todo o amor do mundo, não deveria ter problema nenhum nessa vida.
né? Para mim deu tudo certo no fundo, no fundo, né? Então ele diz que Mas só que essa é ainda assim uma. ele preferia a solidão. Ele diz, né? Eu sempre me apegava a tudo que exigia solidão. E aí ele diz, olha, eu não tenho motivo nenhum para isso. Minha mãe era boa comigo, meu pai também, minha irmã, eu amava todo mundo, recebia amor de todo mundo. Então, isso justifica muita coisa no seguinte sentido. Às vezes, simplesmente, você é uma pessoa melancólica e ponto. Às Uhum. vezes, você é um solitário e ponto. Você não precisa ter motivações externas sobre você para que isso aconteça. É interno, é essa a grande questão, né? E isso é lindo e ele consegue transparecer isso por essa persona que ele criou e que consegue, inclusive, depois ser interpretada sem a presença dele. Larry David vai representar ele, o Timothée Chalamet mais pra frente, né? Péssimo. Credo. O Owen Wilson, que vai fazer ele maravilhosamente bem, a Scarlett Johansson, que também. Ou seja, é Uhum. muito potente isso. Fala, Mas Fer. eu Tem. acho que esse. Ah, não, pode falar, Diego. Não, vai lá, Fê, vai lá à vontade. Não, eu ia falar só que esse é o grande trunfo, né? Acho que do que justamente a gente está falando. O fato dele ser um classe média média, do ponto de vista, não tem que se preocupar com o que vai comer, mas também não tem que se preocupar em tocar grandes riquezas e empresas, acho que abre esse vácuo existencial para ter essas crises. Que é o, Uhum. entendeu? Tá tudo bem na minha vida, mas não estou satisfeito. Que coisa mais classe Uhum. média? Assim, Uhum. e é, Exatamente. muito foda, tá ligado? Eu acho que muitos que talvez que nos ouvem são classe média devem se identificar. Quem ia estar na correria aí do dia a dia para levantar o pau não tem muito dessa questão, né? Mas eu acho que é muito louco isso do que você falou do Woody Allen a respeito dos cenários, né, e das cidades. Queria chamar um pouquinho Uhum. de atenção por isso, por quê? Uma coisa é você contar sobre o cotidiano focado nas pessoas. Inclusive, muitos diretores acho que caem um pouco nisso. Mas é impressionante que como ele emoldura a cidade, eu estou falando cidade, mas os espaços, né? E se torna um personagem dentro. Porque é o homem, o ser de classe média, o homem da mulher de classe média, eles vivem em algum lugar. E esse lugar dão atributos, dão características, trazem dificuldades ou trazem Uhum. facilidades. Eu acho que isso é maravilhoso. Mas eu queria chamar a atenção agora para uma questão meio histórico-técnica aqui que eu acho que é interessante, que esse olhar não é bem, assim, é lógico que é do Woody Allen, mas não é bem dele, tem nome e sobrenome. O cara chama é, Gordon Willis, que foi o diretor de fotografia que entra Uhum. no Annie Hall. Porque até Uhum. então, muita gente, tem até um pessoal falando assim, cara, se você for ficar fazendo plano e contraplano, que é o diálogo de duas pessoas, as pessoas vão falar, ah, beleza, de novo, sabe? Vai dar aquela. Fica meio. Vou fazer uma comparação, talvez meio forte, aqui, mas fica novelesco. Sabe, novela da Globo é plano contra plano e, oh meu Deus, sou classe média, estou ruim. Sabe, fica isso. O cara Uhum. traz uma complexidade narrativa para os filmes do Woody Allen, que ele começa a fazer enquadramentos onde o Woody Allen está em primeiro plano, minha fé é em segundo, e aí você vê que o espaço já sinaliza a distância entre o homem e a mulher, mesmo os dois estando debaixo do mesmo teto. Aí eu acho que os filmes dele ganham uma dimensão. E mesmo depois, quando ele sai, porque ele faz Norma Erótico, Manhattan, Zelig, maravilhoso Zelig, e Rosa Púrpura do Cairo. E depois, mesmo quando o diretor sai, o diretor de fotografia, eu acho que daí o Woody Allen incorpora esse conceito, fala, não, daqui eu não posso andar para trás. E aí acho que nunca mais os filmes dele ficou meio bidimensional, ou mesmo assim, o espaço ajuda a contar as felicidades e as mazelas dos personagens. Então isso é uma dica Que também é para quem uma vai assistir. característica da classe média, que vive a cidade, É, que vive o ambiente, né? Então é muito Uhum. interessante ver isso. Inclusive, tem uma cena no Annie Hall que eu acho que Vamos junta. entrar nos filmes, então? Posso Podemos? Pode ser, só falar um claro, fala, Fê, negocinho? vai lá. Esse negócio do espaço da classe média, Dias, é perfeito, porque assim, a classe média briga, ela vai dormir no sofá. Se fosse classe sozinha, não tem sofá para dormir. E rico já dorme separado, tá ligado? É, Então, assim, o dormem em espaço. mansões diferentes. Exato. O espaço, ele te confina os conflitos da classe média numa distância para fazer biquinho e parar no sofá e ao mesmo tempo numa proximidade que você não pode desconectar. Porque tem muita conta para pagar, separar custa caro. Então, isso também entra na narrativa do Woody. Eu achei isso fenomenal. Você é muito bem. Mas ó, isso daí é tão real porque assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês sofrerem por amor e vocês não tiverem dinheiro pra ir pra Roma, por exemplo,
deem uma caminhada na Paulista à noite, que aí vocês vão sentir justamente o que eu tô dizendo, que é o peso da cidade, o peso do cenário, refletindo tudo aquilo que passa dentro de vocês, se misturando com o seu próprio personagem. É isso todo esse aspecto da contação de história é o que a crônica consegue ilustrar muito bem. É por isso que ele é tão bom ao fazer esse tipo de coisa, né? Quando a Flá estava falando, por exemplo, dos maneirismos dele e tal, eu acho que tem uma cena no Annie Hall, né, como a gente pode entrar para falar agora, que expressa muito bem a respeito de quem ele é, que é quando ele tá puto com um cara na fila, falando um monte de bobagem a respeito do cineasta que ele Entendeu? gosta. Então você vê que assim, não é que ele tá nervoso porque ele é explosivo, muito pelo contrário, ele tá nervoso porque ele não consegue conviver com a opinião do cara que provavelmente é uma opinião errada, né, a partir do que é posto na realidade. Então aquilo incomoda ele de um jeito que é quase que existencial, né? Então aquela cena eu acho que é um excelente retrato disso que você tinha falado a respeito de como ele acaba se expressando a partir de coisas que ele é ou como ele se vê muitas vezes, mas não necessariamente como um todo, porque o personagem ali não é nervoso, mas aquilo é uma coisa do cotidiano que irrita muito e dá pra se identificar demais com aquela cena. Então, mas aí só pra gente pontuar historicamente, esse filme especificamente, que é o Annie Hall, aliás, gente, título do filme é Annie Hall. Em português ficou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que é Nossa, péssimo. que vergonha, E puta isso, merda, que vergonha. não é? Isso provavelmente já foi feito para conseguir vender o filme no Brasil. Chama atenção como comédia romântica, porque o filme e aqui eu já começo a distinguir algumas coisas, mas o que que acontece? Ele é um divisor um divisor de águas, né? É a chave de mudança. Por quê? Até então ele estava com aqueles filmes de comédia pastelão. E aí, esse é o primeiro filme que ele vai dizer: olha, eu não vou fazer uma piada atrás da outra, eu quero ter uma outra narrativa contando a história de um casal. Então, a narrativa muda aqui e ele começa então a inovar, e eu acho que aqui começa a ter de fato a cara do Woody Allen, que eu acho que fica muito mais até do que esses primeiros filmes de comédia pastelão, que é um filme quase sobre nada. É sobre um relacionamento. Assim, muita coisa acontece? Não, nem tanto assim. É só um dia a dia daquele casal com tudo que há de bom e de melhor. E pra mim, especificamente, é um dos finais mais bonitos que a gente tem em um filme. É quando ele entra com esse diretor de fotografia que o Fernando comentou, é quando ele vai, inclusive, deixar os próprios atores decidirem aí os seus personagens. Então, a Diane Keaton tem um papel fundamental aqui, porque ela define muita coisa. Mais pra frente, inclusive, ela vai determinar moda com as roupas que ela usa nesse filme, que inclusive foram escolhidas por ela, não pelo Woody Allen. E em entrevistas ele diz que os atores podem fazer o que quiser, podem inclusive mudar o roteiro, porque ele não se importa, ele se importa com o que vai sair a partir daquilo. Então ele dá uma liberdade absoluta. E aí o Jason falou sobre essa cena do cinema, onde acontece também uma grande transformação da linguagem cinematográfica, que é a quebra da quarta parede. E isso é muito interessante, gente. Ele não inventa isso, mas aqui acontece de forma tão simples, engraçada e dentro Espontânea, né? espontâneo, dentro do contexto do que está acontecendo, que é fenomenal. Eles estão numa fila de cinema, vão assistir um filme, o cara da frente começa a falar um monte de besteira, e ele está falando sobre o Marshall McLuhan, que é um grande teórico da comunicação que o Fernando conhece muito bem, Opa, né? E aí, sabe de muito. repente, o personagem do Woody Allen fala assim: cara, você não sabe o que você tá falando. Ele fala: não, mas eu sou o Doutor X e estudei e tal. Eu falo: não, pera só um pouquinho. Ele puxa o próprio Marshall McLuhan e fala pra ele. Aí fala: você é babaca, você não tá sabendo o que você tá falando. É brilhante. Quem nunca sonhou com isso? Com gente pedante sendo escorraçada pelo próprio autor. É maravilhoso que ele faz ali, é lindo, né? E claro, Muito bom. cenas muito, muito bonitinhas, né? É, a personagem da Diane Keaton nesse filme, ela desenvolve uns trejeitos de falar que viram quase maneirismos pra frente, o tal do larirá,
né? Que ela fala quando ela fica sem graça conversando com ele, vai ser super imitado por outras personagens em outros filmes. Então, realmente é um turning point que esse filme está trabalhando, né? Pode ser visto como comédia romântica? Sim, até certo ponto, sim, mas não é nada convencional. Eu acho que esses rótulos, inclusive, até porque, pô, como é que você vende um filme do Woody Allen, de autor, um filme about nothing, né? É tipo que um filme sobre nada, é que nem o Seinfeld, né? Uma série Ai, sobre nada. Mas eu acho que a beleza então você precisa pôr numa caixa. Mas eu acho que a beleza do filme está justamente nisso. Eu acho que é isso que eu comentava no começo, que cativou, assim, pessoas comuns, tipo meu pai, minha mãe, as pessoas comuns que eu conheço. Porque era isso, sabe? Tinha uma inteligência, tinha uma cultura vibrante, uma cidade vibrante, mas no final eram sobre pessoas tentando viver, né? Tendo um azar e tudo mais. E eu acho isso legal porque, como eu falei, nesse filme que começa, né? Essa mudança de fase do Diário, tudo é elevado, né? As interpretações são muito boas, o roteiro melhorou bastante, direção de fotografia. A parte de som, o Annie Hall é legal, né? Mas, pô, quando você vai pegar Manhattan, cara, a abertura do Manhattan, sabe, o episódio e tal, cara, você vê que ele muda um pouco, né? Ele começa a visitar passados, mesmo ali nos anos 70, né? Que ele tá filmando. Então, eu acho que ele amadurece como diretor a partir daí, e talvez ele se encontre como a forma que talvez até hoje a gente conhece o de Allen por isso, né? Ele é um cara, tem momentos engraçados, mas é aquela graça tão natural quanto puxar o Marshall McLuhan. Fala, desmente, cara, que tá errado, tá? Bom demais essa série. Para nós E tem, comunicadores, e para a linguagem cinematográfica, tem outra coisa que ele faz nesse filme especificamente, que é a divisão da tela ao meio, com duas cenas exato. acontecendo paralelamente. Gente, tudo isso vai Esse ser copiado telefone, por um né? monte de gente dali para frente. Então, veja a importância cinematográfica do Woody Allen para a história do cinema. Sim. E assim, é sempre orçamento baixo. Não chega a ser filme independente, mas é filme de baixo orçamento. Não precisa de muita coisa. Então, inclusive, ele fala isso também. Ele fala: olha, o que que é que define um bom filme? Roteiro. É quem escreve. Então, o escritor define quase tudo, porque o resto, veja, obviamente, ele vai ter os seus tipos de enquadramento, os seus cenários, a sua fotografia, tudo isso é importantíssimo, mas a força do de Allen está exatamente no diálogo e é quase verborrágico. Eles falam o tempo inteiro, 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 quase não tem respiro. E se você não acompanhar isso, de fato o filme está perdido. Então, talvez as pessoas se irritem um pouco até com os filmes do Woody Allen, porque talvez o diálogo não faça sentido para elas em dado momento. É possível. E tá tudo bem também, né? Você não precisa amar o Woody Allen como eu, mas tem que entender talvez a importância dele para o cinema, né? Que não tem como dizer que não seja importante. Por exemplo, tenho problemas com os diálogos. Eu acho que, por exemplo, em filmes como tanto Manhattan como Annie Hall, os diálogos eles não necessariamente se conectam entre cenas, entendeu? Então não tem uma construção linear da narrativa, são fatos, né? Você tá vendo em algumas vezes conversas isoladas que constrói a relação dos personagens, mas não necessariamente a história. Então, por exemplo, é uma piada atrás da outra, como vocês falaram, só que eu não ri da maior parte delas. Né, eu não achei graça, eu não achei graça. Mas assim, eu também não encarei aquilo como um filme de comédia, entendeu? O que que eu assisti ali pra mim, no meu ponto de vista? Um cara que ele tem um humor irônico, né, às vezes até sarcástico, e o legal da ironia do sarcasmo não é você dar risada de quando você vê uma piada assim, mas é você entender a piada, né? Uhum. Então, em todos os momentos eu falava, puta, isso foi muito bem pensado, isso foi muito bem escrito. Eu não dei risada, mas são piadas inteligentes. Então eu dava gargalhada quando, por exemplo, no Annie Hall, quando ele apresenta as crianças ali na sala e tem a menina que fala assim, ah, eu gosto de látex.
por exemplo, né? Então, aí sim, são momentos como esse que, puta, me fizeram dar muita risada. Ou então, quando ele apresenta, aí já é no Manhattan, porque os dois filmes são muito parecidos visualmente, né? Não. Mas acho que é no Aham. Manhattan, quando ele apresenta a família dele, e aí você tem, por exemplo, uma família de judeus com um antissemita ali dentro, um dos tios antissemita, alguma coisa assim, né? Então, são essas coisas que me fizeram dar risada, mas são, pra mim, diálogos que não necessariamente vão construir o filme como um todo, porque eles são muito esporádicos ali, mais para construir a cena e os próprios personagens do que qualquer outra coisa. Agora, é bem escrito, né? Eu acho que ele é um bom escritor, apesar disso, um bom roteirista, na verdade. E principalmente a construção dos personagens é maravilhosa. Né? E Hum. nisso eu acho que ele brilha muito, até do lado estético também, como a gente vinha falando, é tudo muito legal, né? A direção dele é muito boa, adoro a fotografia dos filmes. Só que a construção dos personagens ela é realmente muito boa. Uhum. Eu acho que ele traz uma coisa que eu acho que é talvez por isso que no Brasil teve que ter esses títulos meio esquisitos, né? Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Quem não gosta dos filmes do Allen, acho que é porque está um pouco fora do espectro do que ele trata, né? Que a gente estava tentando simplificar como classe média, né? Então, de fato, para aquelas pessoas que, pô, mas tá falando demais, mas não acontece história, mas não tem ação, não tem resolução, as pessoas que estão nessa vibe, eles de fato não vão se identificar. Mas só através, talvez, dessa, vou chamar de uma personagens da mediocridade, que ele constrói personagens muito legais. Porque daí você vai se identificando com a pessoa, pô, não é todo mundo que nasceu para ser herói, que levanta da cama e vai salvar o mundo, né? Tem vezes você também não precisa nem salvar a própria vida, você só precisa tentar fazer. Eu acho que é muito interessante como ele vai construindo os personagens, e ele, às vezes você fala, não, agora vai, e de repente tem uma frustração. Agora vai, e aí não, mas a carreira não engata. Não, agora vai, pô, mas ela se mudou para outro lugar. Então, assim, são essas pequenas coisas mostrando a importância do acaso para a nossa vida. E é difícil alguém que faz o cinema sobre o acaso, né? Como tema. O tema é o Uhum. acaso. E aí e a gente sempre está, sei lá, parece que vivendo as vidas entre intervalos de coisas fenomenais, de grandes feitos. Mas, na verdade, o que acontece 90% da vida são acasos e coisas meio sem graça. Então, acho que trazer um pouco de poesia, construir personagens identificáveis e esses espaços muito bons é o que faz a gente ver uma beleza num filme que, assim, sabe, se você for, sei lá, olhar com os olhos, assim, tipo, muito técnicos, não tem grande coisa, né? Assim, entende o que eu quero dizer? Uhum. Não é um apoteótico e tal, Uhum. mas é nesse flavorzinho, sabe? São nos pequenos pontinhos, o fine tune, né? A afinação que ele faz é que transforma. E pensando nessa primeira parte da carreira dele, eu acho que é muito legal como as pessoas foram curtindo. A Flávia até citou, né? Curtindo os personagens e curtindo as locações, os espaços que ele ia fazendo. Então, assim, Nova York, se a gente for pegar a década de 70 ali final, não era uma Nova York glamurosa, era muita pobreza em muitos Não. lugares, era Sujeira. metrô pichado, sujeira, greve de coisa. Então, assim, ele trouxe beleza para locações. Então, ele pega, por exemplo, Manhattan, que é a ilha principal, e o nome do filme Manhattan. A gente teve, eu e uma pessoa muito especial tivemos o prazer de visitar algumas locações, né, Flávio? Recentemente. E aí você fala assim, porque a gente é maluco, a gente viaja e vai procurar cenas, locais que os filmes aconteceram. E você fala, como é que o cara achou? Você lembra quando a gente visitou o local que era mostrando a ponte que liga A para o ponte. Queens? Cara, Uhum. é um beco do beco do beco de Queensboro Manhattan. Bridge. É Aham. que hoje é modinha. Hoje esse Então, local virou modinha de Instagram exato. para Mas você não tirar Mas tinha foto e postar ninguém lá. quando a gente foi, só para puta frio do certificar. caramba também, tava É, menos só um, cara. tinha gente Mas lá. o que eu quero dizer é isso. Aí que é Hoje é bom. modinha e ele conseguiu pegar uma cidade que era um lixo, Nova York, Manhattan especialmente, 77 lixo, tá ligado? E ele vai mostrar beleza nesse lixo. Eu acho que isso é impressionante, que ele ajuda até localmente as pessoas a começarem a ter um pouco mais de orgulho do lugar e até tentar melhorar o lugar, Uhum. né? Fazer um improve. Uhum. Tanto que deu tão certo que É, ficou caro e ele não consegue mais filmar. essa Nova York que ele retrata, inclusive, é muito parecida com a São Paulo de hoje.
Então, Hum. quando você vê esse filme hoje em dia, por exemplo, em uma metrópole internacional como é o caso de São Paulo, você percebe as mesmas nuances. Então, assim, dá para entender, é o que a gente já falava desde antes, né? Dá para entender a relação do indivíduo com a cidade e a cidade como sendo uma formadora também do próprio indivíduo, tanto esteticamente quanto emocionalmente, né? Por conta hora do estresse, de todo o caos que você tem com uma metrópole cosmopolita, como são ambos os casos, né? E por isso que é facilmente identificável. Então você está vendo um filme da década de 70 que ainda ressoa perfeitamente bem em 2025. Isso é maravilhoso, né? E E acho que é aí, interessante, desculpa, Flávio, mas até acho que se a gente pudesse mudar, como é que ele faz isso com Zelig? não, eu Porque só vou daí. comentar uma coisa Tá. de Manhattan antes, né? Porque assim, primeiro, gente, Manhattan é 79 e ele vai fazer um filme preto e branco. Uhum, Poxa, pode soar até um pouco cafona alguém querendo fazer filme preto e branco em 79. Você já tá ali com o pessoal da nova Hollywood, é tudo muito rápido, já é, né? E ele tá próximo desse pessoal da nova Hollywood e tudo mais. E ele decide fazer duas alterações que são importantíssimas nesse momento. Uma é filmar em preto e branco. E a segunda é usar o Panavision, que uhum, era o tipo de filme utilizado só para cinema épico, cinema de guerra, então western. Então ele decide ter esse alongamento da tela para um filme que é sobre o amor, que é sobre o amor para com uma pessoa, mas também o amor para com uma cidade. E uhum, isso é muito inovador, isso é brilhante. Não é à toa que eu acho que, mais uma vez, ele consegue ter um grande. Manhattan está já quase beirando a nova fase dele, que é a fase dos anos 80, quando ele vai entrar nos dramas. Muito influenciado pelos filmes do Bergman, um pouco mais melancólico. E o Manhattan está exatamente nessa passagem. Então, mais uma vez, ele utiliza esse brilhantismo da fotografia, só que sem cor, porque a cor, para alguns, pode ser uma forma de você desviar a atenção, e ele está focando exatamente nesse quesito interno dos personagens. E um último adendo, e a gente muda para Zelig. Eu não sei se depois o Jason quer falar alguma coisa sobre Manhattan também. Mas aqueles fogos de artifício da abertura foi, é, foi sem querer. Eles ficaram sabendo, eles já tinham começado a filmagem, ficaram sabendo que teriam fogos de artifício por algum motivo, vão para o apartamento de X pessoa que mora num lugar que dá para ver e filma. Ou seja, Cuidado. foi uma coisa super do acaso acontecendo. Então, o próprio Woody Allen diz: Olha, eu tive muita sorte com um monte de coisa. Que não estava no roteiro e nem nada, mas olha só que presente hoje. É uma das aberturas mais lindas que a gente tem na história do cinema também. sobre o Manhattan, eu preciso até puxar o nome dos personagens aqui. Tem uma coisa muito interessante que é justamente essa influência do Bergman, né? Uhum, Que é assim perceptível para quem conhece pelo menos o Bergman, né, e assiste os filmes e tal, sobre principalmente a forma como você pega nuances humanas da natureza humana para tratar ao longo da história, né? Então, por exemplo, o fato de você fazer um filme onde o personagem ele meio que desiste de uma amante, ele foca em outra, desenvolve a relação com ela para que no final essa mulher, a segunda mulher, fale: Mas eu ainda gosto do meu ex. uhum. Quem Isso, nunca? Quem nunca? gente, quem nunca? Mas Quem assim, não? quais quais filmes a gente pode olhar hoje em dia, nacionais principalmente, mas ainda o comercial internacional, a gente tem uma destreza como essa sendo pensada para o roteiro, sendo pensada para a história, sendo, enfim, priorizada como uma forma de contar uma história tão humana, né? Uhum, Esse jogo de azar, de péssimas decisões, de péssimos relacionamentos, é uma coisa que se perdeu assim plenamente hoje em dia, porque parece que as histórias hoje ou elas são produtos comerciais para fazer dinheiro em cima da nostalgia que a gente quer sentir, ou então para
sei lá, solidificar um determinado protesto. Eu não tô dizendo que a arte não tem que protestar, entendeu? Mas assim, um determinado fetiche, seja político, seja identitário, seja social. Então, parece que, de novo, o meio termo ele não existe mais. E o meio termo que retrata justamente essas nuances cotidianas do relacionamento, às vezes entre um triângulo amoroso, por exemplo, um grupo de amigos onde você ama um e odeia outro, ou então, sei lá, você ser afim de uma pessoa bem mais jovem que você, eu não estou entrando na idade, né, específica para não entrar no problema, mas onde está esse tipo de cinema hoje em dia? Vocês sabem que eu estava pensando sobre isso, Jay, e eu falei, eu até ia falar em algum momento, eu esqueci e agora você me lembrou de novo. Esse ano, quando eu estava assistindo Amores Materialistas, é esse o nome do filme, né? É. Eu falei, puta, agora vem, hein? Puta, que legal. Finalmente alguém vai falar de novo da fragilidade. Aí, na hora que chega no final do filme, eu falei, Foi. não é possível, mano, que vai ter happy end e deu tudo certo, tá? Então, assim, eu acho que é isso, né, Jason e Flavinha, né? Mas que levantou a bola. Parece que ser loser é insuportável para a indústria. E Uhum. aí, 90% da humanidade é loser. Então, quando a gente pega hoje o jovem, até nós adultos, sofrendo muito de ansiedade, é porque a gente não tem mais representação do loser para se apegar, né? Quando eu digo do loser, estou simplificando muitas coisas, mas da derrota. A gente não tem mais um modelo para seguir para quando a gente tem derrota. A gente só tem modelos para seguir quando é vitorioso, né? Nunca conheci Uhum. ninguém que tivesse levado porrada na vida. E aí, o que que acontece? O jovem fica ansioso que, sou um loser, o que que eu vou fazer agora? Não sabe, não tem uma referência. Ó, quando você leva um pé É, na bunda, você faz isso, você segue em frente, você se recompõe. Mais ou menos, mas você segue, né? Então, eu sinto muita falta disso e eu acho que é impressionante como comercialmente Hollywood, as grandes empresas assim, não conseguem retratar essa derrota, essas pequenas derrotas da vida que a gente precisa também digerir. é que o imperativo comercial hoje em dia, principalmente por conta dos Estados Unidos, mas não apenas, ele impossibilita o fracasso. Né? Ou seja, você não pode fracassar. Ou você dá a vida por uma luta utópica, que Morre você tentando. acredita, mas enfim, você tem que morrer um revolucionário, mesmo que a revolução aconteça dentro do seu quarto, ou então não, ou então você realmente é um semideus, um super-herói ou algo assim, e portanto você não está permitido ser normal, ser singelo, levar uma vida cotidiana, entendeu? E Mas é isso isso aí. nos leva ao Zelig, né, Flávio? Isso. Mostra É, o Fechando esse ápice parênteses aqui. o ápice do mediocridade cotidiana. gente, que filme é um dos, assim, eu não assisti absolutamente tudo da filmografia do Alien, porque são 58 filmes, se eu não me engano, que ele dirigiu, né? Não tô nem contando os roteiros e tal, mas mais ou menos isso. Eu devo ter assistido um pouco mais do que a metade. Deve ter assistido uns 60, 70% da filmografia. E muitos deles, inclusive, eu já não consigo mais lembrar os detalhes, preciso retornar e coisa e tal. E o Zelig é um dos que eu não tinha assistido, então eu e o Fernando a gente reviu ontem, né? Ele reviu, eu Meu assisti. favorito, meu favorito. Gente, é de um brilhantismo. Primeiro que ele inventa o mockumentary. Então, se hoje tem a moda do mockumentary e você odeia, a culpa é do Woody Allen em princípio. Mas antes de você odiar, assista para entender o que que era e o que que se tornou, né? Eu gosto muito, confesso que estou um pouco cansada disso em séries especificamente, mas de fato não existe. Não existia antes do Woody Allen, então, mais uma linguagem cinematográfica importantíssima aqui para a história do cinema. Mas eu vou deixar o Fer falar sobre o Zelig, porque de fato ele é bem peculiar, né? Não, o duro do documentário hoje em dia é que é igual a câmera chacoalhando, né? Tipo, todo o resto, a pessoa olhando fixamente para a câmera chacoalhando. Isso é uma simplificação gigantesca. Porque qual que é o legal do Zé? O Woody Allen vai pegar uma história ficcional, espero que seja ficcional, que seria um personagem que ele tem tanta ânsia de ser aceito e ele é refratário ao sofrimento que ele não tem personalidade própria. Toda vez que ele encosta num grupinho, ele acaba assumindo a personalidade do grupo. E o Diário Física, inclusive, isso né? que eu falei, o Ele Diário muda fisicamente. vai colocando nuances até o ponto que ele muda fisicamente. E ele vai estar retratando, logicamente, essa ideia do tipo, as pessoas que vivem às vezes em grandes metrópoles e tal, a pessoa que quer ser aceita, mas ela não consegue ter o brilhantismo suficiente para pessoas falarem, nossa, que pessoa legal e tal. Então ela acaba só indo no grupinho.
Aqui no interior é muito aquele cara assim, sempre ouviu rock e de repente ele tá numa Um festa de rodeio. sertanejo. Uhum. Tá ligado? Meu Ou o cara Deus. que tá. Não tô dizendo que as pessoas não podem ser ecléticas, pelo amor de Deus. Eu Mas tô. sabe, mas o cara que, por exemplo, peão até o último fio de cabelo, pô, tô indo no Rock in Rio. Tudo bem que o Rock in Rio já não é mais tanta referência assim, mas é interessante, né? E quantas pessoas a gente não conheceu isso? Mas ele fala justamente disso. E qual que eu acho que é a beleza da questão do documentário? Ele aproveita essa deixa e fica retratando como se fosse um documentário que se passa mais ou menos na época do filme, que é de 83, mas ele recupera muitas imagens de arquivo, que seria um caso que aconteceu no passado. Certo? E o que é legal disso? Ele consegue, ele já estava naquela linha, né? O Anyhow, Manhattan, aquela super apoteose de Nova York, ele vai olhar para Nova York dos anos 20, que seria um pré-quebra da Bolsa. O filme se passa pré e depois, né? Quebra da Bolsa em Nova York. Então vai pegar aquela febre Art Deco, pessoas dançando, aquele super Os loucos convulsão, anos 20. os É. loucos anos 20. Ou seja, ele dá um Não, o super. Scott Fitzgerald, né, escrevendo sobre ele, inclusive. Super. Então ele consegue dar a desculpa perfeita de uma maneira inteligentíssima para poder gravar um filme no passado, porque ele produz as imagens dos anos 20 a maioria, e até os anos 30 e pouquinhos, e ao mesmo tempo continua uma ode a Manhattan, a Nova York, entendendo também a sua gênese enquanto metrópole, e novamente um personagem que é único, né? Que é um mix de crítica social e de reflexão. Pô, mas será que quem é você se toda hora você está tendo que se ajustar a um grupo? Eu fico brincando, eu vou fazer, não vou expor ninguém, mas eu tenho um primo, por exemplo, que é economista e entrou para Faria Lima. Entrou, tá trabalhando num grande bancão. E, pô, conheço o moleque desde que nasceu. Eu lembro que eu fui visitar ele em São Paulo, cara. Ele estava com camisa do lado de dois ou três colegas de trabalho que eram iguaizinhos. E com a mochilinha nas costas, camisa feita por alfaiate. Eu falei, caralho, mas será que é o meu primo? Quase que falei o nome dele. Na hora que ele virou, eu falei, é. Eu lembrei na hora do Zelig, quando eu vi os Faria Limers. Porque é impressionante a pressão social pro cara maçarocar e falar do mesmo jeito, usar o mesmo sapato e tudo mais. Então, assim, esse filme é mais atual do que você pode imaginar, gente. Não só para os Faria Limers, inclusive. Para Santa É, Cecília também. como todo grupo social onde as pessoas desejam se adequar, é muito difícil, teoricamente, ser sozinho no mundo. Mas você sabe que tem uma fala no filme muito interessante, porque como o filme vai brincando com um documentário verdadeiro, então as imagens que seriam as reais são essas da vida dele, narrando a vida dele, são preto e branco, e aí entra alguém para comentar isso nos tempos atuais, já velhinho e tal, com o filme em cores já. E aí tem alguém que diz assim, em determinado momento, tudo isso fake, tá, pessoal? Não é real, não é um documentário verdadeiro, a história não é Tem que verdadeira, e por aí avisar, vai. porque do começo ao Tem que fim ele avisar. não quebra a narrativa. É Não, ele não documentário até os quebra. créditos. É E é engraçado. meio frenético também, É. enfim. Mas em dado momento fala assim, olha, é isso. Como o de Allen sempre traz a questão do judeu, isso é muito interessante. Ele traz primeiro com humor, muitas vezes como crítica, e ali tem determinada fala de alguém que diz assim, essa é uma forma que esse personagem encontrou de como o judeu se adequar ao universo dos Estados Unidos, porque por conta das perseguições e coisa e tal. E, cara, isso é um negócio interessante, porque o filme também vai fazer uma determinada crítica em relação à questão dele ser judeu e coisa e tal, vai brincar com a figura do inominável aqui do nazismo e por aí vai. Então, tudo isso de forma muito frenética e muito interessante. Você fala, não é possível que eu tô assistindo um negócio com esse brilhantismo. E pra época, gente, 83 é o meu ano, né? Quando eu nasci. É mais atual do que nunca e isso não tem nenhum parâmetro de alguém que tenha feito algo meramente semelhante a isso. E aí, se a gente puder ir adiante, eu queria falar de dois filmes da década de 80 super rápido aqui, que é A Rosa Púrpura do Cairo e Hannah e Suas Irmãs. A Rosa Púrpura do Cairo, para mim, é um dos filmes de maior paixão sobre o cinema que alguém poderia fazer, que alguém poderia filmar. O Woody Allen disse que tudo que ele tinha quando criança, que ele tinha que fugir da realidade, ele ia para o cinema e assistir Groucho Marx, principalmente, Buster Keaton.
Ah, um parênteses. Em uma dessas entrevistas que ele deu, ele diz o seguinte: o cara pergunta pra ele, se você pudesse dar um aviso, né? Ai, gente, como fala quando você Uma vai mensagem? dar palpite na vida do outro? É, Ai, esqueci. Enfim, se você pitaco. pudesse dar uma recomendação pro seu Uhum. eu do passado, o que você falaria? Falaria pra ele que ele não deveria ir por esse caminho da comédia, que ele não deveria se refugiar nos filmes dos irmãos Marx, do Buster Keaton, do Chaplin e tal, que ele deveria, na verdade, ter visto mais Fellini, mais Bergman, etc., que esse é o caminho muito interessante. Fecha parênteses. A Rosa Púrpura do Cairo talvez seja um dos maiores filmes de metalinguagem que o cinema já fez. E ser feito pelo Woody Allen é algo muito único, porque a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, como a gente falou há algumas semanas do nossa, hoje eu tô falhando na memória aqui, gente, me desculpem, né? Mas como a gente falou do Quentin Tarantino há algumas semanas, como ele subvertia certas coisas nas histórias, na própria história através do cinema, o Woody Allen vai fazer isso com o cinema em si. Então não existiria Tarantino sem o Woody Allen, isso é fato. E o que a gente tem ali é a história de uma mulher que é muito sofrida, que passa perrengue, que passa por violência e tudo que ela tem é o cinema. E ela vai se refugiar no cinema até que ela vira o cinema, ela se mistura à história que ela está assistindo, e isso é de uma beleza infinita. Só que é um dos finais mais tristes que eu já assisti na vida, e é exatamente por isso que eu amo esse filme. Eu não vou falar mais nada sobre ele, eu espero que vocês assistam e depois voltem aqui para comentar, né? Fernando assistiu Jason, não sei, o Rosa Púrpura do Cairo? Não. Não. É. Não, assisti, bom, como foi que eu assisti quando eu era criança, mas depois eu assisti novamente, né? Você sabe que é uma coisa muito interessante, você falou da personagem sofrida, né? É engraçado, por isso que eu falo, às vezes, dessa universalidade que o Woody Allen tem. Eu lembro de muitas vezes aqui no Brasil, ou em casa, ou na casa de um coleguinha que tinha uma empregada, alguém que trabalhava, sempre no quartinho, às vezes, tinha um livro de romance, alguma coisa assim. E eu lembro quando criança eu ficava pensando, cara, mas por que que essa mulher. Sabe, eu tinha noção da vida que ela passava, tá ligado? Marido, casa desestruturada, marido era uma correria. Então, por que que ela tá lendo um romance? E quando eu assisti a Rosa Púrpura do Cairo pela segunda vez, não como criança, eu comecei a entender a importância que a arte tem para você conseguir se transportar desse lugar de sofrimento, de dor, da realidade, especialmente para aquelas pessoas que sabem que não vão conseguir transcender isso tão fácil, ou talvez nunca. Tipo, minha vida é sofrer mesmo e ferrou, né? E aí a arte vem como um bálsamo, como um alívio, como uma cachaça que não faz tão mal quanto a própria cachaça. E eu acho que esse filme é belo por causa disso, sabe? Ou seja, até onde aquilo foi uma alucinação dela, ou até onde isso, na verdade, é super válido. A gente precisa fazer até como uma forma de terapia para suportar a realidade. Então eu acho que assim, acho que é o quarto na sequência, né, Flávio? Da que a gente tá falando, esse homem lançou esse negócio na sequência. Foi Annie Hall, É, Manhattan, Zelig e Rosa Púrpura. Então, assim, estava inspirado. E aí, tá. pô, ele consegue trazer novamente. Por isso que eu falei que ele é muito intelectualizado na simplicidade. Nada disso está dialogado, expositivo, não. Mas isso está na entrelinha do que você vai assistindo. Esse amor ao cinema e essa realização da fantasia escapista de, pô, eu vou usar a arte né, e o entretenimento para fugir da mazela. Então, eu acho que é um filmaço também. Mas, ó, entre um filme e outro aqui, já tiveram 5 outros filmes, tá? Ele produzia um filme por ano, gente. Um filme por ano. É Não, muita coisa. eu Como achei que faz eles falta? eram todos na Não, só para vocês sequência. saberem, ó. Uhum. Annie Hall 77, depois ele faz Interiores, que é um filme bem diferente, já quase entra nessa fase melancólica. Aí vem Manhattan, aí vem Memórias, Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, que ele tá tirando sarro do Shakespeare, Zelig, aí Broadwell, Danny Rose, A Rosa Púrpura do Cairo e finalmente Hannah, Suas Irmãs. Entendi, ele vai alternando, que loucura. Tem muita coisa, tem muita coisa. Desses embaralhados eu não assisti nenhum. Tá. Esse foi o Não, meu. tem vários daqui que eu não vi também, Uhum. mas com certeza valeria a pena. E eu só queria comentar sobre Hannah e suas irmãs, e aí a gente já pode partir para o match point,
que é o seguinte, esse talvez tenha sido um dos filmes que eu mais assisti também, assisti talvez umas 3 vezes, e eu gosto muito porque tem alguns diálogos que são tão pertinentes, e talvez uma das frases do diálogo que mais faz sentido, não só para mim, mas acho que para a própria história dele, que em dado momento o personagem dele é a história de um cara, são, como o nome diz, Hannah e suas irmãs. É a Hannah e duas irmãs, e como a vida das 3 meninas, 3 mulheres ali vão passando de uma para outra. O marido da Hannah quer se envolver com a cunhada, né, que é a irmã mais nova, e enfim, como que as coisas vão andando ali. E o personagem do Woody Allen é o hipocondríaco, que trabalha numa televisão, que um dia faz um exame, acha que vai morrer, e quando ele Se descobre que ele não demite. vai morrer, quando ele descobre que não vai morrer, ele se demite. Exatamente. E aí ele fala assim: não, agora eu preciso curtir a vida. Só que o que que ele faz? Gente, é fenomenal. Ele fala: a vida não tem sentido. Ele diz, como ele diz em todos os filmes, e eu preciso buscar sentido. Ele, como judeu, diz: bom, já vivi o judaísmo, mas não está trazendo sentido, então eu vou virar católico. E aí ele experimenta o catolicismo, não funciona. Ele vai pro Hare Krishna, não funciona também. Ele fala: bom, e agora o que que eu vou fazer? Aí ele tenta. é, Acabar com a própria vida, dá errado. Ele fala: bom, acho que tem algum Deus por aí cuidando de mim de fato. E a partir daí ele tenta achar o mínimo ali de lógica em tudo que acontece na vida dele. Mas a frase que ele solta é a seguinte: o coração é um músculo muito elástico. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. E porque, não só porque ele vai se apaixonar, porque ele vai sofrer, mas eu jogaria isso para a vida e para a trajetória do próprio Woody Allen, como ele consegue ser tão resiliente com tanta coisa contra ele acontecendo, e passando por tantos perrengues, né, inocentado de todos, inclusive, vou deixar muito claro isso aqui. é, Se você não sabe do que a gente está falando depois, busque algumas informações sobre isso, mas não há nada legal que pese contra o Woody Allen. E ainda assim ele continua sendo cancelado, inclusive produzindo cada vez menos, porque nenhum lugar quer aceitar trabalhar com ele nesse momento, o que é bastante triste, acima de tudo, para a história do cinema. Bom, fecho aspas aqui. Eu tinha um monte de coisa legal para falar sobre o Hannah, mas eu acho que a gente poderia ir pro match point. Eu Diga. acho que a única coisa que eu queria adicionar sobre Hannah e suas irmãs é que eu acho muito legal o espaço que ele dá para as mulheres nesse filme. Porque, Muito. vamos lá, nas outros, não estou dizendo que elas são coadjuvantes, né, mas são co-relacionamentos, né, muito focado no homem. E nesse eu acho que ele tem um olhar muito, muito doce, ao mesmo tempo muito realista sobre as mulheres, especialmente as mulheres de famílias judias, né? Mas eu acho que dá para universalizar, entendeu? Tem mais, é porque ele tinha mais afinidade cultural para falar. E acho que é legal ver ele retratando, dando espaço, retratando um pouco os problemas das mulheres, que lembra? Tipo, uma fica com inveja da outra e o marido da outra chavecando. Isso daí no universo Uhum. feminino não é tão incomum quanto parece, tá ligado? Só quer você ver a sua vida e tem um monte de coisa louca acontecendo. Então, acho muito Uhum. legal. Esse filme é ótimo por causa disso também. É muito bonito. Bom, e aí a gente vai pular aqui de 86 para 2005, já quando o Woody tá com uma nova fase, né? E o Match Point eu assisti quando saiu em 2005 e depois nunca mais. Então não consigo lembrar de todos os detalhes, a não ser Esse filme é ótimo. Eu toda a assisti na época referência também, mas eu lembro. É. e toda a referência que há com Dostoiévski aí. Acho que o Jason tá com um filme mais fresco na memória aqui, se quiser falar alguma coisa sobre. Sim, eu achei um filmão, na verdade. Eu gosto bastante desse tipo de drama, porque ele é um drama quase que catártico, né? Em determinado momento. Aqui, nesse caso, é no meio do filme, do meio pro final, não no final necessariamente, né? Mas, primeiro, ele tem um elenco estelar, né? Assim, estelar não no sentido de ser reconhecido, mas no sentido de ser muito bom mesmo. Você, inclusive, tinha me recomendado ele porque o Joaquin Phoenix teria sido protagonista. Aí eu assisti falando, nossa, eu vou ver um filme do Joaquin Não, Phoenix. era o Homem Racional. Ah, é porque o protagonista, o Jonathan Myers, parece o Joaquin Phoenix. Não, Aí eu bom, jurava que você tá falando desse. Porque não. parece ele Confusão mais boa, né? novo. Pô, Eu que te indiquei dois maquiagem! filmes.
né? E os dois falam sobre Dostoiévski, que é o match point, É, e um então. bem racional. Então tem um mesmo com o Dostoiévski, com o Joaquin Sim, Phoenix. sim. Porque esse cara, ele parece o Joaquin Phoenix quando ele era mais novo, né? Eu até pensei que fosse ele no Tem início, aí depois eu fui cicatriz, né? procurar e falei, não, não é, cara. Porque ele também tem lábio leporino, esse cara. É, então, Né? engraçado. Então lembra muito ele, assim, em diversos É, aspectos, né? Mas assim, tá achei desenhando. um puta ator e tal. E Hum. por mais que seja baseado em obra do Dostoiévski, que eu não conheço, que eu nunca li ele, né? Portanto, teoricamente é um roteiro adaptado, né? Pode ser, mas não é, né? Uhum, Aquela coisa toda. uhum. Ahn, Traz um drama muito pertinente, né? Não estou dizendo do assassinato em si, em questão, mas o fato de você ter que escolher entre o conforto da vida boa versus um grande amor intenso, né? Versus tudo que o desejo representa para o amor, né? Então, para um loser, como a gente estava falando, né? Então, esse filme ele tem um dilema moral muito grande e que transforma completamente o protagonista, né? É completamente diferente dos outros que a gente falou até agora, até do ponto de vista técnico, né? Aqui é um filme muito mais maduro, ele é um filme mais recente do que os demais, naturalmente, mas eu achei um filme muito sofisticado em todos os aspectos técnicos, de contação de história. Eu acho que isso já dá para dizer mais numa fase moderna do Woody, né? Mas justamente por causa disso, né? Primeiro que esse ele nem aparece, né? Não faz nem ponto. Não, Não. não, Então, não, não, então não você aparece. já é uma fase que já tem a retirada dele. Esse também já nos passa mais em Nova York, né? Ou esse ainda passa? Não, Não, não. né? Porque Ele é, se é passa em Londres. Nova York, sim. Não, é Porque Londres. isso que eu ia falar. Londres? É Londres, não Eu é? acho que é Londres, cara. Porque Eu o acho que é torneio de Londres. tênis não é Pode US ser. Open. É, É, É é. Londres. é. Agora eu tô confundindo. Enfim, e como o Jason falou, traz um elenco estrelado assim, mas uma galera ótima e tal. E, logicamente, né, rei dos diálogos como ele trabalha muito bem. Eu lembro que, assim, esse filme, de fato, ele é de 2005, então ele tem 20 anos agora. E eu Uhum. tenho vividamente a cena na cabeça da justa posição entre a bola de tênis e o anel, a aliança, que ele Ah, arremessa. Essa cena é maravilhosa, assim, é spoiler, galera. Ele arremessa a aliança, assim, ela bate na rede, e ao invés de cair do lado, ele cai e ele pega de volta. Não, pode cair. E ali muda tudo, né? Mas muda muito da maré do filme. E aí eu acho foda, assim, sabe? Pô, poucos caras que fazem assim. Vai pegar um momento crucial e vai criar uma alegoria imagética para impactar, assim. Pô, 20 anos e não sai da minha cabeça. E eu acho que o filme é muito bom mesmo. É o que o Jason falou. Essa relação de será que eu sigo minhas paixões, eu sigo a grana? Novamente, para o cidadão comum que sempre foi criado nessas ilusões românticas, né? De que o amor supera tudo. Quer dizer, aí você fala, puta, mas o conforto da vida é bom pra caramba, velho. Tipo, talvez o amor pode esperar uma próxima. Então é ótimo, é um dilema muito também pertinente, inclusive para a classe média, sobre essas coisas. bom, eu nem tô comentando os prêmios que os filmes levam, porque assim, de todos esses filmes que a gente mencionou, eles foram em diversos festivais ou premiações ovacionados, né? A Diane Keaton, só um deles, né? A Diane Keaton leva prêmio por conta de Annie Hall, né? Esse daqui, se eu não me engano, ele leva Globo de Ouro, enfim, tem várias premiações aqui, o Woody Allen já foi premiado. Então, veja que sempre existe um grande reconhecimento da obra do Woody Allen no campo do cinema mundial, né? E aí o que vai acontecer? De 2000, metade de 2000 para frente é quando começam todas as acusações contra ele, de todas aquelas polêmicas envolvendo a Mia Farrow, e tudo mais. E a partir daí a gente vai começar a ter alguns cancelamentos. É um pouquinho para frente, na verdade, né? Mas ele vai ter essa nova fase que é saindo dos Estados Unidos e começando a filmar fora. Então, Match Point, se eu não me engano, é o primeiro filme que ele filma fora, que ele vai para Europa. E aí, depois disso, serão vários, né? Então, só para vocês saberem. Gente, pulei vários outros filmes muito interessantes. Não vai dar pra gente falar de tudo, mas há uma dica: Desconstruindo Harry, de 97, brilhante.
Um dia a gente pode falar com calma de alguns desses filmes sensacionais. Então, olha, ele filma com a Scarlett Johansson aí em Match Point, depois em 2005. 2006 ele faz Scoop, também com a Scarlett Johansson. Aí depois vem O Sonho de Cassandra, que eu não assisti. E em 2008 é Vicky Cristina Barcelona com quem? Javier Bardem e No Penélope filme. Cruz e Scarlett Johansson. Gente, não tem como não assistir esse filme. Só por essas beldades já valeria a pena. Mas a gente tem mais uma vez um final bem woodialiano. Nossa, é ruim de falar isso, né? Woodialiano. Dialesco. Não fica bonito, né? Não fica Não, bonito. É. Então, dialesco. aí Barcelona, depois vem Tudo Pode Dar Certo, que é o Larry David fazendo o papel dele aqui. E aí, finalmente, 2011 chega em Meia-Noite em Paris, que é um dos meus filmes favoritos no mundo. Eu perdi as contas da quantidade de vezes que eu assisti. Trabalhei em sala de aula, orientei iniciação científica. Eu lembro vividamente que eu fui no cinema sozinha assistir esse filme em 2011 e eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu saí extasiada, não conseguia falar com ninguém, porque o Woody Allen conseguiu dar vazão ao sonho de qualquer pessoa que ama arte e literatura. Qualquer pessoa que ama arte e literatura assiste esse filme e fica comovido, se sente realizado, dizendo, meu Deus, era isso, né? Se um dia eu pudesse voltar no tempo e conhecer as pessoas que eu admiro nas artes, né? Quem eu conheceria? É exatamente o que acontece nesse filme. E, pasmem, o personagem principal é interpretado pelo Owen Wilson, que na época era um comediante ok, Ainda é. né? Mas Não estou diminuindo, mas ainda é. eu diria que esse é o melhor papel da vida do Owen Wilson. Ele tá brilhante. Ele é o personagem do Woody Allen, né? Mas com o jeito do Owen Wilson, então casou muito bem. E é filmado em Paris. E o Woody Allen tem o mesmo olhar carinhoso com Paris que ele tem com Nova York. E claro, não tanto, porque afinal ele ama muito mais Nova York, né? Obviamente. Mas ele consegue passar pra gente toda essa ideia da cidade do luz, da cidade arte, né? E tem um personagem aqui que aparece em vários filmes do Woody Allen, que é o cara pedante. O cara que acha que entende tudo e vem alguém pra bater nele. Então, assim como ele faz lá na fila do cinema do Annie Hall, aqui ele tem esse cara pedante que diz que entende tudo de arte, só que o personagem do Owen Wilson, que é o Gil Pendry, ele volta no tempo e ele conhece os artistas. Ele conhece Picasso, ele conhece Matisse. E aí, quando ele volta para o mundo real e o cara pedante começa a falar besteira, ele fala: Olha, não foi bem assim, né? Porque quando pintou esse quadro assim, assim, assado. É maravilhoso, é muito satisfatório, eu diria, né? É um dos filmes mais satisfatórios, mais bonitos, com a melhor trilha sonora, enfim. E a gente tem uma mudança de fotografia aqui, que eu acho que na verdade é o mesmo, eu não tenho certeza, depois a gente pode ver, talvez seja o mesmo diretor de fotografia do Match Point pra frente, que a gente vê inclusive essa mudança de iluminação, né? Mais moderna, né? E A gente pode se chamar de uma estética mais moderna também. um leve toque, talvez, de. Tem um amarelado que é muito típico, que vai fica no Para Roma com Amor, né? Acho que já estava em Vicky Cristina Barcelona, talvez. Então tem uma certa questão meio fabular, talvez, né? Nesse toque de iluminação. Aliás, Para Roma com Amor foi no ano seguinte e foi um desastre, só queria dizer, não é um bom filme, infelizmente. Bom, meninos, e o que mais a gente poderia falar? Tem muita coisa boa. Infelizmente, eu acho que a gente já está quase estourando o nosso tempo aqui. Ah, infelizmente, os últimos filmes do Woody Allen aí pensando em Um Dia de Chuva em Nova York, que é 19, Festival do Amor 2020 e O Golpe de Sorte em Paris 2023.
Eu não diria que são filmes menores, mas são filmes que foi o que deu para fazer por conta do cancelamento. Menos gente querendo trabalhar com ele, menos lugares aceitando, menos distribuidoras. Ele sofreu um golpe duríssimo da Amazon, que ele tinha um contrato de vários filmes e a Amazon rompe com ele. Então, assim, o quanto que essa interferência entre a confusão entre artista e obra com o Woody Allen está sendo muito dura para ele, né? Está sendo muito injusta para com ele, né? Acho que na vida do Woody Allen, se a gente for fazer um paralelo com o Match Point, a aliança caiu do outro lado da quadra, né? Ele cedeu às paixões. E aí, cara, eu não tô, pelo amor de Deus, não tô justificando, mas daí ele acaba pagando um pouco o pato pela uma moralidade, uma certa cabeça que a sociedade tem. Mesmo não comprovado tudo, é difícil alguém que vai falar assim, pô, o cara ficou com a filha adotiva, não sei o Não quê. ficou, então, peraí. Não, Então agora a gente, só para eu Agora a deixar gente vai claro, fofocar a vamos respeito de todas fofocar. as acusações contra ele. Me Nem ok, todas. contextualizem, por ok, favor. Eu vou contestar. cinematografando agora. Eu vou só contextualizar o seguinte, gente. Olha, se você viveu nos últimos 10 anos, você sabe do que a gente está falando. O Jalen foi acusado de. Primeiro, não sei nem por onde começar, né? Primeiro, ele separa da Mia Farrow. Se eu não me engano, eles não eram. Eu não lembro agora se eles eram casados de fato. A Mia Farrow já tinha sido casada com Frank Sinatra, depois ela casou com um músico, com quem ela teve filhos biológicos e com quem ela adotou uma menina. Eu não lembro se ela é vietnamita. Creio que sim. Olha, Depois alguém asiática, né? é, pode procurar. E essa filha, então, era filha adotiva da Mia Farrow com o ex-marido. Quando ela vai morar com o Woody Allen, eles adotam mais outras crianças. Então, assim, o Woody Allen não era pai adotivo da Sony, não conviveu com ela enquanto Hum. filha, ok? Não, Não, veja. isso é sério, Não, eu né? sei, mas olha, E aí, assim, veja, o que eu quero dizer assim, eu tô entendendo a colocação, mas quando você junta os planos com alguém, pode ser filha biológica, não biológica, qualquer coisa, você acaba sendo, entendeu? eu Padrasto. acho, Tem um nome agora eu isso aí, não que você não lembro casa com, se você não casa com a pessoa, você casa com a família, né? Tipo, esse é o conceito. Eu não lembro se ela chegou a morar com eles, Fer, enquanto Passa filha, um se ela tempo. já era, se ela Passa já um era tempo. Mas ela era a mais velha de todos ali, mas ela era mais velha, mas ela era passa mais um tempo velha. com ele. É, sim. Ela nasceu em 70. Acabei de ver que ela tá com 55 anos. Ela nasceu em 70. Depois a gente precisaria puxar, mas assim, Mas tudo isso conta o para dizer o desfecho aí, o que seguinte. que aconteceu? Quem não Não, o conhece a desfecho história, né? depois então que ele separa da Mia Farrow e se junta, né? Ele passa a namorar a Sun-Yi, que seria a filha adotiva da Mia Farrow. Aí o pesadelo começa, a Mia começa, enfim, a acusar o Woody Allen de muitas coisas, dentre elas de abusar de outra filha adotiva, né? Que ela teve junto com o Woody Allen. Então, todas essas acusações levaram a inúmeras investigações em diferentes estados dos Estados Unidos, e em todas elas o Woody Allen foi inocentado. Não tinha nenhuma prova suficiente, né, para trazer isso. Tem um documentário, uma série documental bastante tendenciosa, que é da HBO, se eu não me engano, e que só tem a fala da Mia Farrow, não tem o Woody Allen falando, É a trazendo. mesma coisa que eles fizeram com Michael Jackson. É a mesma coisa. A HBO foi produzir isso, eles só escutam um lado, que é o lado acusador, e não escutam o outro lado, e não colocam também em evidência que ele foi inocentado nos tribunais. Mesma coisa. Caça-níquel, né? Você quer vender pro povo que quer Inferno. ver sangue, né? Tem jeito. Exato. Então, assim, eu assisti, eu lembro que, assim, obviamente, qualquer pessoa que acredite na história e que leve ela como verdadeira vai ficar enojado. Então, veja, pessoal, a grande questão não é, então pode tudo. Obviamente que não. A grande questão aqui é que a gente está lidando com informações que, ao que tudo indica, dentro de todas as investigações, são falsas. Eu assisti um psicólogo falando sobre o assunto, dizendo que teve uma determinada época em que
muitos psicólogos começaram a analisar o que se chama de memória implantada, né? E que o caso dessa criança, que hoje já é adulta, tem 40 anos e tal, seria um desses casos. Então, em todas as investigações, ficou muito clara essa questão de que talvez essas memórias que a criança contava teriam sido implantadas pela Mia Farrow. Eu sei que isso é extremamente polêmico e. ah, obviamente que isso desperta várias emoções distintas, mas a grande questão é se é caso de polícia, vai ser resolvido, vai ser levado a tribunal, justiça, etc. Mas o que nos interessa aqui, efetivamente, é a obra do Woody Allen, é o que ele produziu e Uhum. não em si quem ele é na vida privada, o que que ele faz na vida privada, porque isso não é relevante. Se a gente for levar isso a sério, acabou a história da arte no geral, né? Ninguém vai Uhum. nunca admirar um Caravaggio na frente, por exemplo, né? A única coisa que eu queria dizer, eu brinquei com essa metáfora da aliança caiu do outro lado, é que assim, independente de crime, ou não, a gente se ele foi inocentado, também não estou aqui para discutir. Mas o problema é a moralidade do que aconteceu. É muito difícil das pessoas aceitarem que o cara que casou com uma mulher, depois pegou a filha da mulher, assim, e teve um relacionamento com ela. Por mais que isso não seja ilegal, obviamente, acho que não é. Não sei se alguém aí nos Não. comentários é de Hum. direito, A mas, questão é, mas será que é imoral? é isso que eu vou falar. Eu acho que do ponto de vista da moralidade, a sociedade aceita bem isso, ainda mais Uhum, ocidental uhum, cristã, tá ligado? Tipo, e aí que eu falei, olha, eu tenho um homem de 40 anos, já vivi um pouco de coisa. Tem coisa na vida que você tem que pôr a mão na consciência e falar, vale a pena viver a paixão, por mais apaixonado que eu esteja por alguém, mas é claro e evidente que vai dar bosta. Então eu acho até que o Woody Allen, essa aí é a opinião Fernandinho, nossa, tô na coluna de fofoca aqui. Eu acho até que ele se recrudesce um pouco, não é tão combativo com as coisas como poderia ser, não se coloca tanto. O que eu quero dizer, apanha calado, para ser trazer, porque talvez ele tenha uma dimensão que, se ele não cometeu o crime, mas pelo menos do ponto de vista entendeu? Do bom convívio social, ainda mais da patotinha hollywoodiana, que é progressista pra caramba, fica feio. uhum, Fica entroncado, entendeu? Mas é o que você estava falando, tipo, isso se mistura com a obra do cara? Não, eu acho que. Assim, se mistura, não tem jeito, porque também, né? Mas acho que ao mesmo tempo, assim, se você tirar isso da frente e for assistir o filme, os filmes são legais, entendeu? Não tem nem É, o, citação fa- a filha de ninguém no filme. o ato de assistir ao filme não é o ato de julgar o que aconteceu com ele uhum, pessoalmente, É, né? uhum, Essa é a distinção clara e básica e uhum, objetiva que a gente tem que fazer, né? Então, assistir a um filme do Woody Allen não significa que você está dando dinheiro para ele se defender de uma acusação uhum, uhum. dessa natureza que a gente está falando. Então, por isso que a gente sempre vai discutir a obra e nunca o autor. Eu, Exato, eu exatamente. acho que assim, o fato de Hollywood trabalhar muito no Star System, a gente fica um pouco refém desse tipo de coisa. Recentemente a gente quase teve o Capitão Jack Sparrow lá, esqueci o nome do ator, Johnny Depp. o Johnny Johnny Depp. Depp. A espetacularização em torno Uhum. do julgamento e tudo mais, A eu acho que separação dele. É. da separação e depois do julgamento e tudo mais. Cara, isso foi uma coisa de louco. Assim, independente de quem ganhou, de quem não ganhou, cara, isso não deveria muito nos interessar. Se é um caso de polícia, que fica a polícia, se é caso de julgamento, mas a espetacularização O dá problema é que cabo isso leite na vende, fogueira. né? A Exato, grande Isso questão é vende. que é o Star tudo isso System. vende. É. Veja o caso do Kevin Spacey também, que depois foi inocentado, e aí, assim, Sim. Uhum. anos e anos e anos de Pois cancelamento, é. e agora, né? Ele continua, mesmo sendo inocentado, ele continua com problema de encontrar emprego, cara, Sim, né? sim. E esse homem É, faz beleza americana. Puta filmagem, precisa falar qualquer dia dele. Mas, sim. cara, eu acho que é isso que está acontecendo, assim, que eu quero dizer. Eu acho que aqui o cinematografia, sem querer levantar bandeira nenhuma, mas a gente é mais a reflexão ao cinema, à obra. Existe logo de satélite, a gente até levantou aqui, porque também, se não fica só, procura lá e tal, e às vezes você vai encontrar umas coisas, até para a gente poder emitir um pouco de opinião também. Mas, no fundo, a gente pensa cinema e acredita que cinema influencia a obra, né? Como é que a gente tem um contato com a obra? Porque para e pensa, gente, a gente não mora nem perto de Nova York, nunca viu o Diário na frente, nunca viu ninguém. Infelizmente, eu nunca encontrei com o Woody Allen. Não, não sei Só você. queria dizer isso. O que eu quero dizer assim, não é fla-flu, não tem cineasta de estimação, entendeu? A obra, eu acho que ela é mais
sei lá, a obra, é a materialidade do que a gente trabalha aqui, e eu acho que é a obra que faz a gente sonhar, que faz a gente sofrer, que faz a gente refletir. Então, cara, isso é um pouco. Conversamos um pouco disso no nosso episódio passado, inclusive, muito bom episódio com o nosso convidado, né? Falamos um Sim. pouco sobre questão do negro no cinema e tal, e aí você vai ver o destino de uma nação, né, cara? Pô, é a mesma Nascimento. coisa. O nascimento de uma nação, perdão, é a mesma coisa. Você não pode olhar lá e falar, não, que da hora, mas você tem que olhar, entender como um homem. Então, isso tem um certo sentido, né? Você tem que ver para criticar. Exato, E exato. entender se isso tem o mínimo de correlação. Porque é a mesma coisa que você fala assim, ó, vou fazer uma alegoria que vocês vão achar bizarra aqui. Mas vamos supor que você vai comprar um pão. Se o padeiro é um serial killer ou se o padeiro é um padre, faz diferença. Você vai lá, Nenhuma. o pão é gostoso, não é? Ou ele é francesinho e tudo mais. O problema é o pessoal achar que os diretores e a gente das indústrias culturais, o meu lugar de fala como produtor cultural é que a gente faz filmes sobre nós e sobre a gente, não é? É que essa confusão de que o Woody Allen é bagunçado vem justamente disso. As pessoas, os fãs, confundem obra e autor, obra e ator. Tipo, são profissionais, eles estão lá fazendo o seu trabalho. E às vezes ele. Então, assim, o cara, às vezes, no particular, pode ser um crápula, e às vezes ele tá. O filme dele ajudou a paz mundial, ajudou a salvar crianças na África, tá ligado? E é contraditório? É contraditório. Mas é a vida, a vida é um pouco A dessa vida é contradição. contraditória. Ué, lógico. Nós não somos nossas obras. É um conceito muito bonito, né, Flávio, que a gente estava discutindo e vendo outro dia, que assim, o cara só vira autor depois que a obra está pronta, né? A obra precede o autor. Sim, sim. Porque, Ela, a precede não, ela vem depois, né? não, ela Sucede. precede. Não, o conceito é. Bom, então pô, tem mais 5 minutos, né? O Não, conceito é a a gente obra. precisa encerrar, na verdade. O conceito é a obra precede o autor, porque o autor só passa a ser autor depois que a obra está pronta. Sim, sim, E só sim. O que homem nasce depois. mal ou não? Ou ele se torna mal? Não, então, mas o que eu quero dizer Leia meu assim. livro. Mas você entende? Tipo, ele só é autor depois que a obra está pronta. E quando ele está produzindo a obra é o que é, tem várias pessoas. O que eu fico pensando é o seguinte, beleza, então o Woody Allen é cancelável. Então você vai jogar no barco todos os atores, todas as atrizes, todos os diretores de fotografia. Você, é uma indústria pujante, é uma obra que, Gente, a cara. grande questão, e isso eu acho que pode ser um tema que a gente possa discutir uma próxima vez, é você vincular a arte à moralidade. E é claro que a arte pode falar sobre moral, aliás, fala, e o Woody Allen faz Questiona. isso, questiona, propõe, né? Agora, Uhum. você vincular diretamente que a obra deva ter uma utilidade moral, aí a gente está entrando num campo muito perigoso, muito minado e que pode servir a propósitos muito nefastos. Então, precisamos ter cuidado com esse tipo de associação. Agora, obviamente que se a obra é feita por humanos e humanos são seres morais, por natureza não, né? Por sociedade, por cultura, aí ela vai estar presente. A gente pode usar as histórias que estão ali para retratar, mas não necessariamente a vida da pessoa em si, né? E Bom, gente, eu acho que. Só uma coisinha, falar, desculpa. E o que acontece, que eu acho que eu mais fico puto, tenho certeza que o Jason concorda comigo, mas você eu não sei. É que muito dessas propagandas tem uma, né, de cancelamento e positivo e tal, tem um cunho, um viés muito mais político. Então, Com as certeza. pessoas que acabam gostando ou não gostando do ator, você está sendo muito mais feito de massa de manobra do que tendo uma opinião autêntica. Isso é que eu fico puto. No intuito de fazer parte de um movimento social, você perde de viver a vida e fazer coisas plenas, entendeu? Isso aqui Eu ainda diria o seguinte, o vale cancelamento, ele fala reflexão. mais sobre você, ele fala mais sobre você do que sobre quem você está cancelando. Ah, sem sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Muito bem, meninos. Bom, foi uma excelente discussão aqui. Tem tantas Uma hora outras e coisas meia de para episódio. falar sobre o Woody Allen, mas a gente volta com certeza com filmes específicos aí para a gente pegar e destrinchar absolutamente tudo que os filmes do Woody Allen merecem. É isso, então. Ó, lista de todos os filmes agora está ficando na descrição. Estamos tentando. Que a gente cita um trilhão de coisas aqui, então livros, obras, tudo que a gente está citando no episódio a gente está deixando aqui na descrição para você poder se guiar, poder ver o que você gosta, se você não gosta, para esses caras não entendem nada, esses caras entendem alguma coisinha, e também para dar sua opinião, né, cara? Eu sei que, infelizmente, talvez um episódio vai estampar lá Woody Allen,
Não sei se a audiência vai ser estonteante, mas eu espero que seja. Espero que as pessoas vão lá e assistam, tá, gente? Assista as obras. A gente recomenda coisa pra caramba, livro. É porque, de alguma forma, tocou as nossas vidas. Eu acho que toca a vida de vocês também. E aí, vocês acham que a gente podia encerrar? Que filme que vocês... Vamos lá, três filmes, cada um para a pessoa assistir do Woody Allen. Ah, eu sou virgão do Woody Allen, quero quebrar esse paradigma do cancelamento. Sou jovem. O que que vocês... Eu sei o Zelig. Eu acho que o Zelig, para mim, é muito foda. Fala, Jason. Eu diria o Match Point. Muito bem. Ah, gente, eu acho que tem que começar por Manhattan ou por Annie Não, Hall. não, só, São um os mais, só. É não, uma não, única nunca será recomendação. um. Ela não Nunca será consegue, um. ela não Não é É, consegue. possível, mano. eu posso O dois, povo tem se tempo não três. contado, Flávio. Não, assistam Annie Hall. Comecem pelo começo aí de um dos melhores filmes que a gente tem mais leves para entender um pouco o que que é essa linguagem que ele propõe, né? Mas, enfim, seria o meu favorito? Não sei, porque são muitos favoritos aqui. Gente, é isso. Queria agradecer Muito e até a obrigado, próxima. gente. Até a Tchau. próxima, gente. Beijão. Tchau, tchau.